Graça e paz, irmãos. La gracia y paz, hermanos. Amém. Amén. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar de pés. Coloquémonos en pie, por favor. Nesse frio, ficar sentado durante muito tempo, né? A gente fica meio preguiçoso, né? En este tiempo que está muy helado, parece que nos quedamos como medio perezosos, medio flojitos. Então faz assim com o seu braço esquerdo. Entonces hagamos con el brazo haga así. Isso, deixa ele assim. Agora faz assim com o seu braço direito. Haga con el brazo izquierdo, con el brazo derecho. Vê se você acha alguém perto de você aí. Ve si usted puede tomar a alguien cerca de usted. Você achou alguém perto de você aí? Si usted tomó a alguien cerca de Então vai usted, fazendo assim com ele assim, ó. entonces hágalo así, apriételo, Isso, apriételo, abrácelo, achou aí? abrácelo. ¿Lo Agora você encontró? fala bem pertinho para ele, diga assim: Entonces dígale bien cerquita de él. dorme não. No duermas, Não dorme não. no duermas. Se aqueça. Caliéntate. Vamos ajudar o pregador. Vamos a ayudarle al predicador. O pregador também está com frio. El predicador también está con frío. E ele está sozinho lá na Y frente. está solito allá adelante. E nós estamos juntos aqui. Y nosotros estamos juntos allá abajo. Vamos ajudar o pregador. Vamos a ayudar al predicador. Responde, gente. Vai ajudar ou não vai? Responda, ¿va a ayudarle o no va a ayudarle? Amém? Nos ajude então. Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Vamos a aplaudir al Señor entonces. Mais forte esse aplauso. Mais forte Mais o forte esse aplauso. aplauso. Vamos lá, pode se assentar. Pueden sentarse. Vamos ganhar o nosso tempo. Vamos ganando el tiempo. Lá no Brasil, Allá en Brasil. nós temos várias atividades lá no Brasil. Nosotros tenemos muchas actividades allá en Brasil. Eu sou pastor de uma igreja. Yo soy el pastor de una iglesia. Eu sou empresário. Soy empresario. Sou presidente de duas associações. Soy presidente de dos Sou asociaciones. presidente do Conselho de Pastores da minha cidade. Soy el presidente del Consejo de Pastores de mi Sou ciudad. diretor executivo do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Soy el presidente ejecutivo del directorio de San Pablo. Temos um Instituto de Desenvolvimento e Treinamento Humano. Y tenemos un instituto de desenvolvimiento para entrenamiento humano. Sou casado Soy casado e tenho 3 filhos. y tengo 3 hijos. Então minha vida não está fácil. Entonces mi vida no es muy fácil. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tem tempo para tudo. Pero yo le quiero decir algo para usted. Hay tiempo para todo. Inclusive para orar a Deus. Incluso para orar a Dios. Inclusive para ficar tempo na presença dele. Incluso para estar en tiempo en la presencia de Dios. Por que eu estou lhe dizendo isso? ¿Por qué yo le estoy diciendo esto? Há aproximadamente 3 anos atrás, Aproximadamente hace 3 años atrás, eu tomei uma decisão na minha vida. yo tomé una decisión en mi vida. Uma decisão que eu acredito ser muito importante. Y yo creo que esta decisión fue muy importante. Eu decidi não fazer nada mais na minha vida Yo decidí no hacer nada más en mi vida que não pudesse contribuir, que no pueda contribuir, construir que no pueda construir para um projeto de vida futuro meu. para el proyecto de vida futuro mío. Ou seja, toda a ação que eu tomo, Entonces, toda acción que yo toda hago, decisão que eu tomo, toda decisión que yo tomo, tudo que eu faço todo lo que yo hago, precisa colaborar es necesario que colabore para que eu chegue no lugar que eu quero chegar. para que llegue en el lugar que yo quiero llegar. Eu não admito mais perder o meu tempo. Yo no quiero perder más mi tiempo. Eu não posso gastar o meu tempo Yo no puedo gastar más mi tiempo de uma forma que não me traga resultados. de una forma que no pueda traerme resultados. Eu não posso investir o meu tempo Yo no puedo invertir mi tiempo, que não é muito, que no es mucho, que é curto. que es corto. O tempo da minha vida, La vida es muy corta. o nosso tempo de vida Nuestro tiempo de vida não é um tempo longo. no es un tiempo largo. Nós não podemos gastar o tempo da nossa vida sem objetivos. Nosotros no podemos gastar nuestra vida sin objetivos. Então eu decidi aproximadamente 3 anos atrás Entonces, aproximadamente hace 3 años atrás, yo decidí investir o tempo da minha vida invertir tiempo de mi vida só naquilo que vai me trazer resultados. solamente aquello que va a traer resultados. Somente naquilo que vai construir para que eu tenha o resultado que eu quero. Solamente para lo que me va a traer resultados, para lo que yo quiero. É por isso que eu estou aqui hoje. Es por eso que estoy aquí hoy. É por isso que eu saí do Brasil e vim para o Chile. Es por eso que yo salí de Brasil Apesar para da venir minha aquí a agenda Chile. apertada, A pesar de que tenía mi agenda muy apesar de todos os meus ocupada, compromissos, a pesar de mis compromisos, eu vim para o Chile nesses dias yo vine para Chile en estos días porque eu sei que é muito importante para mim estar aqui com vocês. porque también entiendo que es muy importante para mí estar con ustedes. Abençoa a minha vida estar aqui com vocês. Porque esto bendice mi vida estar con ustedes. Vai colaborar para que eu possa chegar em alguns lugares que eu quero chegar no meu futuro. Esto va a colaborar para poder llegar en un lugar que yo quiero llegar a futuro. E eu estou lhe dizendo isso Yo le estoy diciendo esto para que você nunca permita perder o seu tempo.
para que usted no permita que se pierda su Não tiempo. gaste o seu tempo com nada que não possa abençoar a sua vida. No gaste su tiempo en nada que pueda no bendecir su vida. Porque você só pode abençoar a vida das pessoas Porque solamente usted puede bendecir la vida de las se a personas sua vida for abençoada. si su vida es bendecida. Eu nunca posso dar nada do que eu não tenho. Yo nunca puedo dar nada de lo que yo no Eu só tengo. posso dar o que eu tenho. Solamente puedo dar de lo que tengo. E se eu quero abençoar as Y pessoas, si yo quiero bendecir a las eu personas, preciso ser abençoado. yo también necesito ser Se eu bendecido. quero abençoar as pessoas, Yo también quiero bendecir a eu las preciso personas. ser bênção. Yo necesito ser bendición. Se eu quero colaborar com a vida das pessoas, Si yo quiero colaborar con la vida de las personas, eu preciso ter uma vida que faça sentido. yo necesito tener una vida que tenga sentido. Então, para mim é muito importante estar aqui com vocês. Entonces para mí es muy importante estar aquí con ustedes. Porque eu sei o que nós estamos compartilhando aqui Porque yo sé lo que estamos compartiendo aquí. pode dar muitos valores para a vida de vocês. Puede dar muchos valores para la vida de Pode ustedes. abençoar muito a vida de vocês. Puede bendecir mucho la vida de ustedes. Porque tem abençoado também a minha vida. Porque también han bendecido mi vida. Nunca gaste o tempo da sua vida Nunca gaste tiempo en su vida naquilo que não possa ter valor para você. de aquello que no pueda tener valor para usted. Porque o tempo da nossa vida Porque el tiempo de nuestra vida talvez seja o bem mais precioso que o Senhor nos deu. puede que sea el bien más Ele nos lindo, más deu o preciado dom da que Dios nos vida. dio. Ele nos deu o dom da vida. Porque Él nos dio el don de la vida. E a nossa vida tem um tempo aqui nessa terra. Y esta vida tiene un tiempo en esta tierra. E eu não posso permitir Yo no puedo permitir que em nenhum momento da história da minha vida que en ningún momento de la historia de mi vida não venha glorificar o nome dele. no venga a glorificar el nombre del Señor. Tudo que eu faço nessa vida Todo lo que yo hago en esta vida tem que glorificar o nome tiene que dele. glorificar el nombre de Él. Mas para que isso aconteça, Pero para que esto pase, eu preciso ter uma vida com propósito. yo necesito tener una vida con propósito. Você não pode ousar não ter uma vida com propósito. Usted no puede tener una vida sin Nós propósito. temos muitos jovens aqui nesse auditório. Nosotros tenemos muchos jóvenes aquí en este E quando eu auditorio. digo que temos muitos jovens, eu não estou dizendo que eu não sou jovem. Hay muchos jóvenes. Cuando digo que hay jóvenes, no estoy diciendo que Eu yo no estou, soy joven. eu estou dizendo que tem pessoas mais jovens do que eu aqui. Estoy diciendo que hay personas más jóvenes que yo Ou aquí. seja, talvez vocês tenham mais tempo de vida do que eu. Entonces quiere decir que puede que usted tenga más tiempo de vida que yo. Talvez. Tal vez. Talvez. Então aproveite o tempo da sua vida. Entonces aproveche el tiempo de su vida. Você está dando alguns dias nesse lugar. Usted está pasando aquí unos días en este lugar. Existe um custo para você estar aqui. Y hay un valor para estar usted aquí. Um custo Un financeiro, precio financiero. um custo físico, El costo físico. um custo emocional, El precio emocional. um custo espiritual, El precio espiritual. um preço de renúncia. El precio de renunciar. Você deixou a sua casa, Usted dejó su o casa. conforto da sua casa, La comodidad de su casa. da sua família. De su familia. Você veio para estar aqui. Usted vino para estar aquí. Não aceite sair dessa conferência, desse retiro, No acepte y deje salir de este retiro sem no mínimo receber tudo que Deus tem para você. sin mínimo de recibir todo lo que Dios tiene para usted. No mínimo tudo que Deus tem para você. Lo mínimo que Dios tiene todo para Não usted. esmoreça, No lo pierda. não desanime, No desanime. não perca a atenção. No pierda la atención. Aproveite cada palavra, Aproveche cada palabra. cada oração que for feita nesse lugar, Cada oración que se hizo en este lugar. cada momento de adoração que for levantado nesse lugar. Cada momento de oración que fue Pode levantado en ser este um lugar. momento de Deus na sua vida, Puede ser el momento de Dios en su para vida. transformar a história da sua vida, Para transformar la historia para de su vida. desatar um chamado dele na sua vida. Entonces nosotros entendemos y aceptamos el llamado de Dios en nuestra vida. Isso é dar valor ao tempo que Deus nos deu na nossa vida. Eso es dar valor al tiempo que Dios nos ha dado en Posso nuestra ouvir um vida. amém por isso? ¿Puedo escuchar un amén por esto? Amém? Então vamos lá. Entonces vamos allá. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3. E deixa marcado aí do versículo 1 ao versículo 8. Y deje marcado del versículo 1 al 8. Nós vamos continuar o que nós começamos falando ontem. Nosotros vamos a continuar lo que estábamos hablando ayer. Agora veja, eu preciso colocar alguns pilares para vocês aqui. Ahora veamos algo. Yo quiero colocar unos pilares para usted aquí. Eu vou complicar sua vida, né? Porque quando eu venho com o microfone para cá, né? Voy a complicar la vida por el tema del micrófono. y parlante. Perdão. Mas eu vou ficar aqui um pouquinho, depois eu volto. Voy a estar aquí un poquito y después vuelvo. Vamos organizar algumas coisas aqui. Vamos a organizar unas cositas aquí. Ontem nós falamos sobre serviço e relacionamento, ok? Ayer hablamos, ¿cierto?, de servicio y de relacionamiento. Serviço e relacionamento. De servicio y comunión. Falamos aproximadamente 50 minutos ontem sobre isso. Hablamos aproximadamente 50 minutos sobre esto. Tá claro isso para vocês? ¿Está claro esto para ustedes? Amém? Irmãos, me ajudem. Hermano, ayúdeme aquí. Me ajudem, participem comigo. Ayude, participe conmigo. Porque se ninguém interagir comigo, Que hay una interacción, porque si nadie lo ayuda, quem vai dormir na pregação sou eu. ¿quién se va a dormir? La predicación es él. Soy Então, yo. me ajudem. Ayúdeme. Então, ontem nós falamos 50 minutos aproximadamente sobre serviço e relacionamento. Ayer hablamos aproximadamente sobre 50 minutos de servicio y relacionamiento. Ficou claro isso para vocês? ¿Quedó claro esto para ustedes? Ok. Deixa eu lhe dizer algo. Nós estamos falando aqui sobre avivamento e obra missionária, ok? Aquí estamos hablando sobre avivamiento y obra misionera. Brasil, Brasil,
Moçambique, Mozambique, Turquia, Turquía, Nepal, Nepal, Índia, India, Peru, Perú, e temos o México também representado y aqui. tenemos México también Tem representado acá. Venezuela aqui também, não tem? Hay Venezuela Ontem aquí. me falaram, tem ali? Me Venezuela. falaram de um irmão da Venezuela. El hermano Tem de mais Venezuela. alguma nação que nós não falamos aqui? Hay otro país que de otro hermano que venga Falamos acá. todos? Então nós temos... Bolívia, cadê Bolívia? Bolivia, Qual é o seu, irmão? Haití. Haiti. Olha que coisa linda. Então, Então, nós estamos falando de avivamento e obra missionária, ok? Entonces estamos hablando de avivamiento y obra misionera. Vamos alinhar algumas coisas. Vamos a alinear en algunas cositas. Quando nós falamos em obra missionária, Cuando hablamos de obra misionera, quando nós falamos em povos, tribos, línguas e nações, cuando hablamos de pueblos, lenguas, tribos y no naciones, cumprimento de uma missão, hay un cumplimiento de una misión, que não é missão da igreja. que no es la misión de la iglesia. Obra missionária não é missão da igreja. Obra misionera no es la misión de la iglesia. Talvez isso possa soar estranho para você, Quizá puede ser algo extraño escuchar esto para usted, mas obra missionária não é a missão da igreja. pero obra misionera no es la obra de la iglesia. A obra missionária é uma missão de Deus, La obra misionera es una obra de Dios. e que Ele convocou a mim e a você para cumprirmos essa missão para Ele, Y el Señor convocó a mí y a usted para hacer esta misión. ok? Você compreende isso? ¿Usted comprende esto? Salvar os povos, Salvar a los pueblos, salvar as nações, salvar a las naciones. não é um propósito nosso, No es el propósito nuestro, é um propósito do céu, es el propósito del cielo. é um propósito que está no coração de Jesus. Es el propósito que está en el corazón de Jesús. Isso é dele, Eso es de Él. não é meu, No es mío. não é seu, No es suyo. é dele. Es de Él. Essa obra não é minha, Esta obra no es mía. não é sua, No es suya. não é nossa. No es nuestra. Essa obra é dele, Esta obra es de Él. mas ele nos deu o privilégio Pero Él nos dio el privilegio de participarmos dessa obra, de participar en esta obra. de fazermos esse trabalho para ele. De hacer este trabajo para Ele Él. nos comissionou para isso, Él nos dio esta comisión para hacer ele nos esto. chamou para isso Él nos llamó para esto. e ele nos enviou para isso. Y Él nos envió para esto. Você pega o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Cuando usted lee el libro de Mateos, capítulo 28, 28, versículos 19 e 20. versículo 19 y 20. Você pega o Evangelho de Marcos, Ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. capítulo 16, versículo 15. Você pega o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 47. Usted toma el libro de Lucas, el capítulo 24, 24, versículo versículo 47. 47. O livro de Atos dos Apóstolos, El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. capítulo 1, versículo 8. E você vai ver uma palavra muito comum acontecendo nesses textos. En todo este texto va a haber una palabra muy común en estos Quando textos. ele diz, Quando ele ide e pregai o Evangelho. Ir y predicar el Evangelio. A obra é dele. La obra es de Él. Nós somos comissionados e enviados por ele. Nosotros somos comisionados y Nós enviados por Él. nunca podemos nos esquecer disso. Nosotros nunca podemos olvidarnos de esto. Essa missão é dele. Esta misión es de Él. E nós somos privilegiados de fazermos parte dessa Y missão. nosotros somos privilegiados de ser parte de esta misión. Eu quero colocar alguns pilares aqui nessa noite. Yo quiero colocar una base, quiero colocar unos pilares en esta noche. Primeiro lugar, En primer lugar, ele comissionou a mim e a você para essa obra. Él nos comisionó para hacer a usted y a mí para hacer esta obra. Porque ele acredita que somos capazes de realizar essa obra. Porque Dios cree que nosotros somos capaces de hacer esta obra. Ele não nos comissionou para essa obra Él no nos mandó a hacer esta obra com dúvida da nossa capacidade. con duda de nuestra capacidad. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque yo le estoy diciendo esto, Para que você possa ter mais zelo com aquilo que ele confiou nas suas mãos. para que usted pueda tener más celo de lo que Dios Para le que eu entregó en sus possa manos. ter mais zelo em relação ao chamado que ele colocou sobre Para que mim. yo pueda tener más celo del llamado que Dios colocó en mi Para que eu vida. possa me relacionar melhor com as habilidades que o Espírito Santo me deu para executar essa obra. Para que yo pueda relacionarme mejor con las Nós não habilidades que el Espíritu somos, Santo me dio. nós não somos insuficientes para essa obra. Nosotros no somos insuficientes para esta obra. Nós não somos incapazes para essa obra. Nosotros somos incapaces para esta obra. Existe habilidade em mim e em você para realizarmos essa obra. Existen habilidades para hacerlo yo y usted esta obra. Porém, para realizarmos essa obra, Pero para realizar esta obra, não pode ser no nosso impulso, no puede ser con nuestro impulso, na nossa vontade con nuestra propia e na voluntad nossa habilidade natural. y de nuestra habilidad natural. Precisamos de uma autoridade do céu para que isso aconteça de forma eficaz. Necesitamos de una autoridad del cielo para que esto sea Ele eficaz. disse isso para os discípulos. Él le dijo esto para los discípulos. Não saiam de Jerusalém No salgan de Jerusalén até que vocês sejam revestidos de autoridade para isso. hasta que ustedes puedan ser revestidos de autoridad para hacer esto. Há competência em mim e em você para realizarmos essa obra. Hay competencia en mí y en usted para hacer esta obra. Mas para que isso aconteça de forma eficaz, Pero para que esto sea eficaz, precisa ser na autoridade do nome dele. tiene que ser necesaria la autoridad del nombre de Él. Nunca se esqueça disso. Nunca se olvide de esto. Estamos falando de avivamento e de obra missionária. Estamos hablando de avivamiento y de obra misionera. Primeiro ponto, essa obra é dele. Primer punto, esta obra es de Él. Segundo ponto, é feito na autoridade dele. Segundo punto, esto es hecho conforme a la voluntad de Él. Agora tem um terceiro ponto que eu quero compartilhar com você para nós concluirmos essa primeira parte.
Y ahora el tercer punto que yo voy a decirle para concluir la primera Não é parte qualquer pessoa que realiza essa obra. es el siguiente. No es cualquier persona que hace la obra. Não é qualquer pessoa. No es cualquier persona. Você pode ter sido chamado por Ele, Usted puede haber sido llamado por Él, comissionado por Ele, enviado por Él, enviado por Ele, comisionado por Él. mas você tem que estar do jeito dele, Pero usted tiene que estar de la manera de Dios. da forma como Ele quer que você De la esteja. manera de que Dios quiere que usted esté. Do que eu estou falando? ¿De qué estoy hablando? Eu estou falando de santidade. Estoy hablando de santidad. Eu não sei o que você sabe, ou o que você entende ou interpreta por santidade. Yo no sé lo que usted sepa o entienda por santidad. Mas eu tenho percebido que a igreja entende por santidade aquilo que ela pode fazer de bom para Deus. Pero yo entiendo que la iglesia entiende que santidad es algo que yo pueda hacer bueno para Dios. Aquilo que ela pode deixar de fazer de ruim em relação à sua vida. Es algo que yo pueda dejar algo malo de mi vida, algo malo que yo pueda dejarlo. As pessoas têm uma ideia de santidade como sendo aquilo. Ser santo é não fazer aquilo que é mal. Las personas entienden que ser santo es no hacer algo que es malo. Ser santo é não ser profano. Ser santo no es ser como profano. Ser santo é deixar de fazer aquilo que Deus não se agrada. Ser santo es dejar de hacer de lo que Dios nos agrada. Essa é a ideia que nós temos de santidade. Esa es la idea que nosotros tenemos de santidad. Deixa eu lhe dizer uma coisa, essa ideia de santidade Déjeme decir una cosa, esta idea de santidad não existe nesse livro. no existe en este libro. Não existe nesse livro. No existe en este libro. Essa ideia de santidade que significa Esta idea de santidad significa o quão bom eu sou, cuán bueno yo soy, o quanto eu me aparto do mal, cuánto yo me puedo apartar quanto del eu mal, deixo de fazer o que é errado. cuándo yo puedo dejar de hacer lo que es malo. Esse ensino não existe nesse livro, Este enseñamiento no está en la Biblia, porque isso se chama serviço. porque eso se llama servicio. Serviço. Esto es servicio. Existem muitas pessoas que estão lutando para serem santos, Existen muchas personas que luchan por ser santos, lutando para ter uma vida de santidade. luchan por tener una vida de santidad. E sabe como ela luta? ¿Y saben cómo ellos luchan? Lutando contra as fraquezas da vida dela, Luchando contra sus propias lutando debilidades, contra as fragilidades da vida dela. contra sus propias debilidades. E sabe o que tem acontecido? ¿Y sabe lo que ha pasado? Elas caminham por um tempo, Ellas caminan por un tiempo, mas acabam perdendo. pero se pierden después. Acabam perdendo para suas fraquezas, Terminan perdiendo por sus acabam propias perdendo para debilidades. suas deficiências, Se pierden por sus propias porque ela deficiencias. entendeu que se ela fizer algo bom para vencer aquilo, ela vai ser santa. Porque ella entiende que si ella hace algo por dejar de hacer lo malo, ella va a ser santo. Conhece alguém assim? ¿Conoce a alguien aquí así? Talvez você seja uma pessoa assim, Quizá usted sea una persona así. que luta insistentemente para guardar sua vida em santidade, Que lucha insistentemente para guardar su vida en santidad. deixando de fazer aquilo que é mal, Dejando de hacer aquello que se es malo. esforçando para não fazer aquilo que é mal. Esforzándose para hacer aquello que es malo. Mas você tem percebido que você tem lutado contra algo que você não tem vencido. Entonces usted se está dando cuenta que usted está É só uma luchando por algo que questão no ha de, vencido. é só uma questão de tempo e você cai de novo. Esa es una cuestión de tiempo para usted caer de nuevo. Você já percebeu que nós não pecamos, que você não peca, que eu não peco em pecados novos? Usted se dio cuenta que usted no peca ni yo peco en pecados nuevos. Que nós sempre pecamos em relação aos mesmos pecados? Que nosotros pecamos siempre en relación a los mismos pecados. Que nós cometemos os mesmos erros? Que nosotros cometimos las mismas equivocaciones. Nós erramos, Nosotros nos equivocamos. nós pecamos, Nosotros pecamos. nos arrependemos, Nos arrepentimos. confessamos o nosso pecado Confesamos nuestro propio pecado. e depois de um tempo estamos fazendo tudo de novo. Y después de un tiempo estamos haciendo de nuevo. Conhece alguém assim? ¿Conoce a alguien aquí así? Talvez você seja uma pessoa assim. Quizás puede ser que usted sea una persona Talvez nós así. sejamos assim. Quizás nosotros seamos así. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque nós escolhemos a rota da santidade Porque nosotros escogimos la ruta de la santidad pelo serviço. por el servicio. E na palavra de Deus não ensina que ser santo seja isso. Y la palabra del Señor nos enseña que ser santo tiene que ver con esto. A palavra santo no Antigo Testamento, La palabra santo en el Antiguo Testamento, ou Kodesh, Kodesh, palavra hebraica Kodesh, la palabra hebraica Kodesh, 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 significa separado. significa separado. Ser santo significa ser separado. Ser santo significa ser apartado. Só que separado não de algo, Solamente que ser separado no hay diálogo. não separado de um ambiente, No es ser separado de un ambiente. não ser separado do mal. No es ser separado del mal. A palavra Kodesh La palabra Kodesh significa ser separado para alguém, significa ser separado para alguien. para uma pessoa. Para una persona. Não é ser separado de, No es ser separado de, mas separado para alguém. más separado para alguien. Isso é santidade. Esto es santidad. O que me faz santo, Lo que me hace o que santo. te faz um homem santo, Lo que te hace un hombre o que te santo. faz uma mulher santa, Lo que te hace una mujer o que santa. estabelece santidade na sua vida, Lo que nos da santidad para nuestra vida. não é o quanto você faz para ser bom e se afastar do mal, No es cuánto usted puede hacer más para mas é alejarse o del quanto mal, você se relaciona com Deus, sino que usted como se relaciona é con o Dios. quanto você está perto dele, Es cuando usted comienza a terminar con é el o Señor. quanto você caminha com ele, Es cuando usted empieza a caminar con el o Señor. quanto você investe o seu tempo com ele, Es cuando usted empieza a invertir na su tiempo por palavra Él, dele, en la palabra de Él, buscando a presença dele, buscando la presencia
presencia de Él, relacionando com Ele. relacionándose con Él. Você vai ver nas Escrituras, Usted va a ver allí en las Escrituras tudo que foi trazido para o tabernáculo que todo fue traído al tabernáculo. era chamado de coisa santa ao Senhor. Y es llamado de cosa santa hacia el Señor. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque eram trazidos na presença dele. Porque ellos habían sido traídos a la presencia de Dios. Tudo que é colocado na presença de Deus Todo lo que es colocado en la presencia de Dios é coisa santa ao Senhor. es cosa santa al Señor. É separado para Ele. Es ser separado para Él. E é impossível você estar na presença dele Y es imposible estar en la presencia de Él. e a glória dele não transformar a sua vida. Y la gloria de Dios no transforma su É vida. impossível não estar na presença dele Es imposible estar en la presencia de e não Él ser tocado pela vontade y dele. no ser tocado por la voluntad Se de Él. esquecer dos prazeres desse mundo Y olvidarse de los placeres de e este mundo preferir a presença y dele. preferir la presencia de Él. Sabe por que existe uma geração de homens e mulheres de Deus hoje que não gostam da oração? ¿Sabe por qué existe una generación hoy de hombres que no les gusta la oración? Sabe por que existe uma geração de homens e mulheres hoje que não tem vontade de orar? ¿Sabe por qué existen hoy las generaciones de hombres y mujeres que no tienen voluntad, deseo de orar? Porque eles se esqueceram que esse sentimento Porque ellos olvidaron que este sentimiento nunca vai fazer parte da natureza humana, nunca va a ser parte de la naturaleza humana, mas vai fazer parte de uma natureza de um homem e de uma mulher que se relaciona com Deus, que está na presença pero dele. sí va a ser de una naturaleza que de un hombre y una mujer que se va a relacionar y va a intimidar con la presencia de Dios. Porque na presença dele, Porque la presencia de Dios, os meus valores, mis os valores, teus valores sus valores são transformados, son transformados, são mudados son cambiados na presença dele. en la presencia de Él. Não é o que eu faço, No es lo que yo hago, é com quem eu ando. es con quien yo ando. Não é o quanto eu faço, No es cuánto yo hago, é com quem eu me relaciono. es con quien yo me relaciono. O nível da nossa santidade, El nivel de nuestra propia ele é santidad, determinado ella es determinada pelo tempo que eu gasto, que eu invisto na presença de por el Deus. tiempo que yo gasto, que yo invierto en la presencia de Dios. Amém? Amén. Amém? Então nunca se esqueça disso. Entonces, Serviço, por favor, nunca se olvide esto. Servicio, fazer, hacer, não te faz mais santo. no te hace más santo, Não te santifica mais. no te santifica más, Mas na presença dele, pero estar en la presencia de a Él, santidade dele te alcança. la santidad de Él te Me alcanza, alcança. me alcanza E transforma a nossa vida. y transforma nuestra vida. Sem santidade, Sin santidad, ninguém verá o Senhor. ninguém verá al Señor, nadie. Prático isso. Como eu vou ver o Senhor se eu não estou na presença dele? ¿Cómo es ilógico esto? ¿Cómo voy a estar en la presencia de Dios si no conozco a Dios? Como eu vou enxergar o Senhor se eu já não estou na presença dele? ¿Cómo voy a ver a Dios si no estoy en su presencia? Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem um mistério. Déjeme decir una cosa, hay un misterio, O reino dos céus que el reino de Dios não é para quem vai, no es para quien va, é para quem já está. es que es para quien ya está. Quem já está hoje Quien ya está hoy no reino de Deus, en el reino de Dios, está no reino dos céus. ya está en el reino del cielo. A questão não é ver o Senhor lá, La cuestión no es ver quién está allá, é relacionar com Ele aqui hoje. es relacionarse con Dios aquí hoy. Esse é o modelo de vida com Ele Este es el lá. modelo de vida que Dios quiere. Amém? Amén. Então vamos lá. Essa obra é Entonces, dele. vamos a entender que esta obra es de Él. Essa obra é dele. Esta obra es de Él. Tem que ser feito na autoridade dele. Tiene que ser hecho en la autoridad de Él. Mas ela é santa demais. Porque ella es santa, muy santa. É separada. Ella es separada. Por isso que se chama avivamento. Por eso que esto se llama de avivamiento. Vida. Vida. O avivamento que nós estamos falando El avivamiento que nosotros estamos é de um hablando avivamento que vai acontecer es de un avivamiento que va a pasar antes da volta de Jesus para buscar a sua igreja. antes de cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. Conforme predito em Joel capítulo 2. Conforme el capítulo de Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Esse avivamento vai preceder a volta de Jesus. Este avivamiento va a precedir Ele vai despertar as pessoas. el regreso de Jesús. Este va a despertar a la persona. Ele vai despertar o coração do pecador. Él va a despertar el corazón del pecador. Povos, tribos, línguas e nações Pueblos, lenguas, tribus y naciones correrão até a presença dele. correrán a la presencia de Él. Esse avivamento Este es el avivamiento. é a vida se manifestando novamente. Es la vida manifestándose nuevamente. Quando eu falo avivamento, Cuando yo hablo de quando eu avivamiento, penso em avivamento, cuando yo pienso en avivamiento, eu faço uma pergunta. entonces yo me hago una pregunta. Qual é o modelo dessa vida que nós temos? ¿Cuál es el modelo de la vida que nosotros tenemos? Onde eu posso olhar e buscar uma referência dessa vida que o avivamento gera? ¿Dónde puedo encontrar una referencia que el avivamiento genera? Porque Actúa. avivamento não é dons apenas. Porque avivamiento no es Dons no es apenas. dones solamente. Avivamento não é apenas orar em línguas. Avivamiento no es simplemente orar en lenguas. Não é apenas curar os enfermos. No es simplemente curar a los enfermos, Expulsar os demônios. expulsar los propios demonios. Multidões se convertendo. Muchas multitudes se Esses conviertan. são sinais do que o avivamento produz. Estas son señales de que el avivamiento produce. São os efeitos do que o avivamento produz. Son los efectos que el avivamiento O produce. avivamento, ele tem uma proposta, ele tem um objetivo, ele tem um poder sobre ele tem algo que ele dá. El avivamiento es un objetivo, tiene un poder, es algo que le da.
E quando eu falo sobre avivamento, eu procuro me lembrar, eu procuro buscar, eu fui nas escrituras para saber que modelo de avivamento é esse. Yo cuando empecé a buscar qué es lo que es avivamiento, yo empecé a ir a la escritura y quería encontrar qué modelo de avivamiento es este. Aí eu vou para o livro de Gênesis, Ahí yo fui al libro de Génesis e ali eu entendo o que é avivamento. y ahí yo entendí qué es lo que es el avivamiento. Porque avivamento é plenitude de vida. Porque avivamiento es plenitud de vida. É isso, pastores. Es esto, pastores. Avivamento é plenitude da vida de Deus. Avivamiento es E plenitud eu de la me vida de Dios. relacionando com ela. Y yo me relaciono con E ela ella. se relacionando comigo. Y ella se está relacionando conmigo. E tudo em perfeita harmonia. Es todo perfecto, todo está en E armonía. tudo certo. Está todo bien. Eu governando sobre todas as coisas. Yo gobernando sobre todas las cosas. Dominando sobre todas as coisas. Dominando sobre todas las cosas. Me relacionando com Deus todos os dias. Me relacionando con el Señor todos los días. Era isso que acontecia em Gênesis. Eso que pasó allí en Génesis. Todos os dias. Todos los días. Deus se relacionava com o homem. Dios se relacionaba con el hombre. Todos os dias. Todos los días. Face a face. Cara a cara. O homem se relacionava com Deus. El hombre se relacionaba con Dios. Tudo era perfeito. Todo era perfecto. Domínio, El dominio. governo, Gobierno. autoridade, Autoridad. prosperidade, Prosperidad. saúde, Salud. vida eterna, Vida eterna. vida de Deus. Vida de Dios. Mas um dia um homem trocou isso. Pero un día un hombre cambió esto. Ele fez uma escolha. Él tomó una decisión. As nossas escolhas definem. Nuestras decisiones definen. As nossas escolhas definem o nosso lugar e a nossa posição diante de Deus. Nuestras decisiones definen nuestra posición y nuestro Por que lugar a delante de igreja Dios. perdeu o avivamento? ¿Por qué la iglesia perdió el avivamiento? Porque ela fez uma escolha. Porque ella hizo una decisión. E eu quero falar para vocês hoje sobre isso. Y yo quiero hablar para ustedes en el día de hoy. Vem comigo, Daniel. E eu quero falar com vocês hoje sobre isso. Yo les quiero hablar a través de esto. Algo O que sobre leva à perda do avivamento. lo que te lleva a perder el avivamiento. Porque nós estamos lutando por esse avivamento. Porque nosotros estamos luchando para este Estamos avivamiento. falando da obra missionária. Estamos hablando de la obra misionera. Porque fazer a obra missionária Porque hacer la obra misionera me coloca no raio de ação desse avivamento. me coloca en una línea de acción en este Fazer a avivamiento. obra missionária Hacer la obra misionera me faz participante desse avivamento. me hace participante de este avivamiento. Vocês estão entendendo? Ustedes me están entendiendo. A igreja, La iglesia, eu, você, Yo, usted, nós nunca participaremos desse avivamento nosotros nunca participaremos de este se não avivamiento estivermos envolvidos com as nações. si no estamos envolvidos con las naciones. Esquece, Olvídese, esquece. olvídese. Se você quer viver o avivamento, Si usted quiere vivir del avivamiento, perceber ele acontecendo, percibir cómo él está pasando, você tem que estar envolvido com povos não alcançados. usted tiene que estar É envolvido con impossível pueblos que no você han sido perceber esse alcanzados. avivamento Es imposible usted poder percibir sem este se envolver com avivamiento povos não alcançados. sin envolverse con pueblos que no han sido Então eu quero alcanzados. compartilhar com você 6 pontos nessa noite. E fique tranquilo, vai ser bem rápido. Yo quiero compartir con ustedes 6 puntos. Van a ser algo muy rápido. Vai ser rápido, vai ser dentro do meu tempo. Está dentro de mi tiempo, va a ser rápido. Que podem levar à perda de um avivamento. 6 puntos que pueden llevar a perder su avivamiento. Porque foi isso que aconteceu lá em Gênesis. Porque fue esto que aconteció ahí en Génesis. O homem tinha a vida de Deus, El hombre tenía la vida de mas Dios, perdeu a vida de Deus. pero perdió la vida de Dios. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Déjeme decirle una cosa. Nós estamos falando de serviço e relacionamento. Nosotros estamos hablando de servicio y relación. Você já parou para se perguntar o que Deus entende por adoração? Usted algún día se detuvo y paró. ¿Qué Dios entiende por adoración? O que é adoração para o Senhor? ¿Qué es lo que es adoración para el Señor? Talvez o texto que seja mais profundo Puede ser que este sea un texto más profundo. sobre adoração é João 4. El texto más profundo puede que sea Juan 4. O Evangelho de João capítulo 4. El Evangelio de Juan capítulo 4. Que é quando Jesus se encontra com aquela mulher. Que es cuando Jesús se encuentra con aquella mujer. Uma mulher que não podia se encontrar com um judeu. Una mujer que no podía encontrarse con un Que não judío. podia se encontrar com um homem sozinha. Que no podía encontrarse ella con una mujer sola. Mas ela podia se encontrar com Jesus. Pero ella sí podía encontrarse con Jesús. Talvez o texto mais importante sobre adoração seja esse. Puede que sea el texto más importante de adoración sea este. Ensinos poderosos ali sobre adoração. Enseño muy poderoso sobre adoración. E você já parou para perceber Usted ya logró entender y paró para que entender quando esto. Jesus ensina sobre adoração para aquela mulher, Que cuando Jesús le enseña de adoración para esta em mujer, nenhum momento en ningún momento a música é o assunto, la música era el asunto. instrumentos tocados é o assunto. Los instrumentos tocados Canções é o assunto. eran lo más importante, personas eran lo más importante. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque a adoração Porque adoración não tem nenhuma relação com a música. no tiene nada que ver con la música. Adoração não é o que eu canto. Adoración no es lo que yo Adoração canto, não é o que eu toco. no es lo que yo toco. Adoração é um comportamento meu em relação a Ele. Adoración es un comportamiento que yo puedo tener con el Señor. Isso é adoração. Esto es adoración. A palavra adoração no grego proskunios, La palabra del griego prosunios aquele que se prostra, es aquellos que se postran, se coloca de joelho, que se colocan de rodillas, testa que no se colocan chão, su frente en el suelo, buscando o favor daquele que o adora. buscando el favor de aquellos que le adoran. Sabe o que é isso? ¿Sabe lo que es esto? Relacionamento. Relacionarse con el Señor.
Nós temos uma ideia de adoração que é serviço. Nosotros tenemos una idea de adoración que É es o quanto eu servicio. toco, Que es cuando yo é o toco, quanto eu canto para ver se algo acontece. cuando yo canto para ver si algo pasa. Eu não estou dizendo que cantar e tocar é ruim, eu não estou dizendo isso. Yo no estoy diciendo que cantar y tocar es algo malo. No Nós estoy estamos diciendo. falando desde ontem. Nosotros hablamos esto ayer. O serviço tem o seu lugar, Que el servicio tiene su lugar. mas tem algo mais importante, Pero hay algo más que importante. é o meu relacionamento. Que es mi relación, mi comunión. É o meu relacionamento. Es mi comunión. Em primeiro lugar, En primer lugar, o que me leva à perda de um avivamento lo que me lleva a perder el avivamiento é quando eu me permito ouvir um ensino. É quando eu me permito ouvir um ensino es cuando yo me permito oír el enseñamiento, que é diferente do ensino que Deus me deu, que es diferente de lo que Dios me ha enseñado, daquilo que Jesus me ensinou. de aquello que Jesús me enseñó. Todas as vezes que eu paro para ouvir Todas las um veces que yo me detengo ensinamento para oír la enseñanza, diferente daquele que Deus me deu, diferente de aquello que, eu de aquello que Dios me enseñó, estou marcando uma caminhada para perder o avivamento. yo estoy marcando un camino para perder ese avivamiento. Isso aconteceu lá no versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis. Esto pasó en el versículo primero del capítulo 3 de Génesis. O versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis El versículo 1 del capítulo de Génesis está escrito que a serpente Satanás disse à mulher. está escrito que la serpiente le dijo a la mujer. Essa palavra disse, dentre todos os seus significados, Esta palabra de todos sus significados, o mais importante é lo más importante es falar ao coração. hablar al corazón. Eva permitiu que Satanás lhe falasse ao coração. Eva permitió que Satanás le hablase a su corazón. Lhe falasse ao coração um assunto que era diferente do assunto de Deus. Ella permitió que Satanás le hablase de un asunto que no tenía que ver con la Um enseñanza de ensino Dios. que era diferente do ensino de Deus. La enseñanza que era diferente a la enseñanza de Dios. Lhe contasse uma verdade que era diferente da verdade de Deus. Que ella permitió que le contaran una verdad que era diferente a la verdad de Dios. Deixa eu falar algo sobre verdade para você. Déjeme decirle algo sobre verdad para usted. Eu tenho aprendido Yo un día aprendí, e eu tenho estudado yo he estudiado sobre verdade, sobre verdad e sobre engano. y sobre engaño. E eu percebi que verdade e engano é relativo. Y yo me di cuenta que engaño y verdad es algo que está relacionado. É relativo. Es variable. É variado, é relativo. Es variable. Verdade está relacionado ao objetivo que eu quero alcançar. Variable. Ao objetivo que eu quero alcançar. Okay, verdad. Verdade está relacionado Verdad está relacionado ao objetivo que eu quero al alcançar. objetivo que yo quiero alcanzar. Por exemplo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Por ejemplo, déjeme decir una cosa. O pastor Javier, pastor Vitor está aqui. El pastor Víctor Pastor está aquí. Vitor está na Turquia. El pastor Víctor está en Turquía. Turquia tem Turquia. 80 milhões de habitantes e 7 mil cristãos aproximadamente. É isso que o senhor disse ontem, pastor? ¿Qué fue lo que dijo el pastor sobre los cristianos que vivían allá? Foi isso? ¿Qué es lo que fue dijo que el porcentaje de cristianos que habían? Sim, e 7 mil cristãos Sí, que aproximadamente. aproximadamente en Turquía. Ok. Esses 80 milhões de habitantes, fora os 7 mil cristãos, Desses- qual é a religião que eles professam? ¿Cuál es la religión que ellos profesan de esos 80 millones que están allá? É o islamismo? Es el islamismo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eles estão certos. Déjeme decirle algo para usted. Eles estão certos. Ellos están bien. Eles não estão, não, eles estão certos. Está bem, né? Está certo? Sí, Eles estão certos. ellos están bien. Eles não estão errados. Ellos no están equivocados. Ah, o pastor Javier está? Não. El pastor Javier. Está lá atrás, cadê o pastor Javier? ¿Dónde está el pastor Javier? A esposa está aqui, tá cá, né? Sua esposa está Lá, aqui. vocês estão em Índia. Ustedes están allá en India. Vocês passaram um slide hoje e lá nesse slide dizia que 77% da Índia é hindu. Ustedes dijeron que E 77% de la India era 20% é hindú muçulmana. y 20% era musulmano. Esses 77% de habitantes da Índia, Ese 77% de habitantes en India, eles estão certos na sua fé. ellos están bien en su fe. Eles não estão errados. Ellos no están equivocados. Assim como os 20% que são islâmicos, Así como el estão certos 20% que son na islámicos, sua fé, eles não estão errados. ellos no están equivocados, están bien. Assim como existe muito espiritismo aqui em Chile, Así como existe mucho espiritismo aquí en Chile. assim como a fé dos espíritas também não está errada. Así como la fe de los espíritus también está Ela está equivocada. certa. Ellos no es que esté malo, ellos está bien. E a fé deles Y la fe de ellos vai dar para eles o que ela pode dar. le va a dar para ellos algo que les puede dar. A nossa fé em Cristo Y nuestra fe en Cristo está certa também. está bien también. E vai nos dar aquilo que ela pode dar. Y van a darnos aquello que ella puede darnos. A nossa fé em Cristo pode nos dar vida eterna com Deus. Nuestra fe en Cristo puede darnos vida eterna con Dios. É isso que ela vai nos dar. Eso que ella nos va a A dar. fé do muçulmano, La fe del a fé musulmano, do hindú, la fe del hindú, a fé do espírita, la fe del espírita todos os outros ismos, y todos los otros nunca religiones, pode dar vida eterna para eles. nunca le va a dar vida eterna para Vai ellos. dar aquilo que ela pode dar. Solamente le va a dar aquello que le puede dar. Um engano, Un engaño, uma proposta limitada. una propuesta É limitada. só isso.
solamente esto. A discussão não é se está certo ou se está errado. La discusión no es que si está bien o está mal. É o resultado que ela garante. Es el resultado que le está garantizando. Se eles querem vida eterna, Si ellos quieren vida eterna, eles têm que abandonar o que eles creem ellos tienen que abandonar lo que e ellos creen. confessar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da Y vida confesar que deles. Jesucristo es el único Aí Salvador y eles Señor de terão sus um vidas. resultado diferente, Sim, um aí resultado verdadeiro. Vamos a ver el resultado verdadero. Diferente del Existem muitas cristianismo. pessoas que estão dando ouvidos a ensinos diferentes daquilo que Deus quer que seja verdade. Muchas personas están escuchando aquello que Dios no le está hablando de la verdad. Nenhum problema quanto a isso. No hay problema con eso. Cada um colhe aquilo que planta. Cada uno va a recoger lo que está Se sembrando. você dá os teus ouvidos para o engano, Si usted está escuchando, está dándole oído a lo que está mal, o engañado. fruto que você colhe é o engano. El fruto que usted va a tocar es algo del A engaño. questão não é se é verdade ou mentira. La cuestión no es si está mal, está bien o verdad, es A mentira. questão é que para você era uma verdade. La cuestión es que para usted era verdad. E você vai colher o resultado dessa verdade que você Y adotou. usted va a tomar el resultado de esta verdad que usted tomó. Mas quando o assunto Pero cuando el asunto é a palavra de Deus, es la palabra de Dios, é o ensino de Deus, es la enseñanza de Dios, a definição do que Deus diz, la enseñanza de lo que Dios dice, transcende o que nós entendemos por verdade. trascende de lo que nosotros podemos entender como verdad. O que Deus diz Lo que Dios dice está além do que é verdadeiro. está mucho más allá de lo que es verdadero. O que Deus diz é e acabou. Lo que Dios dice es y acabó. Não se discute, No se discute, não se questiona, no se cuestiona, não se avalia, no se trata de validar, não se pergunta se tem fundamento. no se pregunta si tiene O que fundamentos. Deus diz é e acabou. Lo que Dios dice es y se terminó. O grande problema de Eva no Éden El gran problema de Eva en el Edén é que ela tinha uma palavra de Deus para a vida dela. es que había una palabra de Dios sobre su vida, Mas Satanás coloca uma outra verdade para pero ela. Satanás colocó otra verdad sobre E su essa vida. verdade fala ao coração dela. Y esta verdad habló a su corazón. E ela ousa questionar uma verdade de Deus. Y ella escuchó esta verdad de Dios, Porque na verdade, porque en la verdad, a verdade de Deus la verdad de Dios não existe. no existe. Deus está acima de toda a verdade. Dios está por sobre toda la O verdad. que ele diz é. Lo que dice es. Não existe outra razão. No existe otra razón. Sabe de onde vem o sentido de você avaliar o que é verdadeiro ou falso? ¿Sabes de lo que yo puedo entender y veo del sentido de lo que es verdadero y falso? Da possibilidade do verdadeiro ser falso. De la posibilidad de lo que es verdadero ser falso. É óbvio. Es obvio. Eu só vou avaliar se algo é verdadeiro se existe a hipótese dele ser falso. Es obvio si yo puedo darme cuenta de algo que es verdadero si existe algo falso. Agora, o que Deus diz Ahora lo que Dios dice é. es. Não cabe questionamentos. No hay Não cabe cuestionamientos. dúvida. No hay dudas. Não cabe análise. No hay análisis. Quem somos nós? ¿Quiénes somos Quem é o nosotros? ser humano? ¿Quién es el ser humano? Quem é o ser espiritual? ¿Quién es el ser Que espiritual? pode questionar, Que puede cuestionar avaliar o que Deus y diz. validar lo que Dios dice? Primeiro ponto que pode levar à perda da vida de Deus ou do avivamento El primer punto que puede llevar a la é quando eu pérdida del começo a ouvir um avivamiento ensino es cuando yo comienzo a escuchar la enseñanza que é diferente do ensino verdadeiro dado por Deus. que es diferente de la enseñanza verdadera que fue dada por Dios. Cuidado com o que você ouve. Cuidado con lo que usted está escuchando. Cuidado com o que você empresta os teus ouvidos. Cuidado para lo que usted está dejando oír en sus oídos. Sempre seremos tentados a questionar o que nós ouvimos. Siempre vamos a ser cuestionados en cuestionar de lo que estamos escuchando. Mas aquilo que Deus diz Pero lo que Dios está diciendo é. es. Amém? Amén. Segundo ponto que pode nos levar à perda de um avivamento Segundo punto que le puede dar una pérdida de avivamiento é quando eu permito, es cuando yo permito, quando eu dou permissão cuando yo estoy dando permiso para que a palavra de Deus para que la palabra de Dios seja contradita, sea questionada. cuestionada. Seu segundo ponto para que você perca a vida de Deus sobre você El segundo punto que para usted é puede quando perder la você vida de Dios permite que a palavra de Deus seja questionada. es cuando usted permite que la palabra de Dios sea cuestionada. Se aquilo que Deus diz está acima do conceito da verdade, Si aquello que está por sobre el concepto de la verdad, eu nunca posso permitir que aquilo que Deus diz seja questionado. yo nunca puedo permitir que aquello que Dios está hablando sea Satanás cuestionado. chega para Eva Jesús, Satanás miró hacia ella e diz: y le dijo, certamente não morrerás. ciertamente no morirás. A palavra de Deus diz: La palabra de Dios dice se comer da árvore do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, que si tú comes del árbol que tiene la ciencia del bien y el mal, Você conocimiento vai del morrer. bien y el mal, você vai morrer. tú vayas a morir. Mas a serpente, Satanás diz: não morrerás. Pero la serpiente Satanás le dijo, no Sabe morirás. quando a vida de Deus começa a se afastar de nós? ¿Sabe cuando la vida de Dios se comienza a apartarse Quando de nós nosotros? permitimos Es cuando nosotros permitimos que a palavra de Deus que la palabra de Dios seja questionada. sea cuestionada. Nunca permita que a palavra de Deus seja questionada na sua vida. Nunca permita que la palabra de Dios No sea cuestionada sobre importa. su vida. No importa. A Bíblia diz La Biblia dice que um grande peixe engoliu Jonas. que un gran
grande peixe engoliu Jonas. que un gran pez, una ballena tragó a Jonás. Não é verdade? Não é isso que está escrito? Es una verdad que está escrito, ¿cierto? Algumas pessoas questionam como era esse peixe. Hay muchas personas que cuestionan Quem cómo era era ese esse pez. peixe? ¿Quién era este pez? Para mim não interessa quem é esse peixe. Para mí no me interesa cómo era el pez. O que me interessa é que a palavra de Deus está dizendo que um grande peixe engoliu Jonas. Lo que me interesa es que la palabra de Dios dice que un gran pez comió a E por Jonás. causa disso eu acredito na palavra de Y Deus. por causa de esto yo creo en la palabra de Dios. Se a palavra de Deus estivesse dizendo Si la palabra de Dios estuviese diciendo que foi Jonas que engoliu um grande peixe, que fue Jonás que se comió el gran pez, eu acreditaria da mesma maneira. yo también me creería de la Eu misma manera. nunca posso permitir que a palavra de Deus seja questionada. Yo nunca puedo permitir que la palabra de Dios sea cuestionada. Nós vamos perder a vida de Deus em nós quando nós permitirmos que a palavra de Deus seja questionada. Nosotros vamos a perder la vida de Dios cuando la palabra de Dios es cuestionada. No início da minha fé, En el inicio de mi fe, eu fazia faculdade também no início da minha fé. yo también estudiaba en la universidad. Eu era um novo convertido. Yo era un nuevo convertido. E eu queria falar do amor de Deus para todas as pessoas da faculdade. Y yo le quería hablar del amor de Dios para toda la universidad. E eu tive muitos problemas por causa disso. Yo también tuve muchos problemas por causa Porque de eles esto. tinham muitas perguntas Porque muchos me preguntaban. e eu tinha poucas respostas. Yo tenía muy pocas respuestas. Muitas perguntas Muchas e preguntas poucas respostas. y pocas respuestas. E isso me levou Y esto me llevó a procurar um ramo da teologia, a procurar el rumbo de la teología, caminho da teologia, el camino de la que eu teología. me especializei muito nele, Yo me especialicé mucho en él, que foi a apologia. que fue la apología. Então, durante muitos anos, eu estudei a defesa da fé, Entonces durante muchos años yo me estudié la defensa de la fe. para que nunca mais eu não tivesse resposta para as pessoas, Para que yo nunca más no tenga respuesta para las personas. para que nunca mais eu ficasse sem ter um argumento para as pessoas. Para que yo nunca más me quede sin argumento para las E eu personas. estudei muito a respeito dessas Yo coisas, estudié mucho al respecto de esto. sobre dúvidas da Bíblia, Sobre dudas de la Biblia. questionamentos da Bíblia, Cuestionamiento de la Biblia. questionamentos históricos, Cuestionamientos históricos. bibliográficos. Bibliográficos. Estudei muito a respeito disso. Estudié mucho al respecto de esto. Eu acredito que hoje Yo creo que hoy eu sei responder muitas perguntas a respeito yo disso. podía responder muchas preguntas respecto de Mas esto. sabe o que eu aprendi? Pero ¿sabe lo que yo aprendí? Sabe o que eu tenho para dizer para você em relação a isso ¿Y hoje? sabe lo que quiero decirle a usted en relación a esto Eu não hoy? tenho que me preocupar em explicar tudo para as pessoas. Que ni siquiera hay que preocuparse con explicar todo para las personas. Antes de explicar tudo para as pessoas, Antes de explicarle todo a las eu personas, tenho que me importar yo tengo que importarme o quanto aquilo que Deus diz é uma verdade para mim, isso é bastante. de cuánto de lo que yo estoy diciendo para lo que me significa verdad. Primeiro tem que ser Listo. bastante para mim, Eso tiene que ser vasto para porque mí. quando for bastante para mim, Cuando esto fuera bastante para mí, eu não dar explicação de algum fato histórico para alguém, yo no le daría una aplicación histórica para porque eu alguien. ainda não tenho um conhecimento histórico, bibliográfico, Porque eu todavía- teológico da Bíblia. Porque yo todavía no tengo un fundamento histórico, bibliográfico, teológico de la Biblia. Isso nunca vai ser problema para mim. Esto nunca va a ser problema para mí. Isso nunca vai abater a minha fé. Esto nunca va a batir mi fe. Porque o que Deus diz, Porque lo que Dios dice, eu nunca vou permitir que seja contradito. yo nunca voy a permitir que Nunca sea, vou permitir que seja questionado. que sea cuestionada. La Não verdad. importa se não acreditam. No importa si una persona no cree. O que importa é que eu acredito. Lo que importa es que yo crea. Não importa o quanto não creem. No importa cuánto no creen. O que importa é que eu sei o que essa palavra fez na minha vida e transformou na minha vida. Lo que importa es que esta palabra vino en mi vida Eu y sei transformó en mi o vida. que a minha experiência com Cristo produziu na minha vida. Yo sé que lo que esta experiencia produjo en mi vida. Segundo ponto que pode levar à perda do avivamento Segundo punto que puede llevar a la pérdida del aviamiento é quando você permite que a palavra de Deus seja questionada. es cuando usted permite cuando la palabra de Dios Nunca sea permita que a cuestionada. palavra de Deus seja questionada. Nunca permite que la palabra de Dios sea Você cuestionada. sabe o que Deus fez na sua vida. Usted sabe lo que Dios hizo con su Quantos aqui vida. tem um testemunho de que Deus transformou a sua vida? ¿Cuántos tienen testimonio de que Dios transformó su Não, vida? eu quero ver quantos têm um testemunho Eu de quero que ver. Deus transformou a sua vida. Yo quiero Levanta ver bem alto. cuántos pueden levantar su mano y decir Dios transformó mi Se vida. tiver alguém que não levantou a mão perto de você, diga: eu tenho uma história boa para te contar que pode transformar a sua vida. Si Então, alguien que no levantó su mano y dígale a la persona que está al lado. Yo existem, tengo algo para contarte que te existem va a coisas que o transformar. conhecimento não vai conseguir traduzir. Que hay muchas cosas del conocimiento que no van a ser traducidas. Existem experiências que nós tivemos com Jesus que não há como você traduzir isso em palavras. Que hay mucha experiencia que nosotros tenemos con Dios Es que no va a poder ser imposible. traducido en palabras. Es imposible. Você sabe o que aconteceu, Porque usted sabe lo que mas pasó. não dá para traduzir para ninguém isso. Pero incluso no da para poder contarle y traducir para alguien. Por isso, Por esto, nunca permita que a palavra de Deus seja questionada. na nunca sua permita que la palabra de Dios sea cuestionada en su vida. vida. Amém? Amén. Terceiro ponto que leva à perda do avivamento Tercer punto que lleva a la pérdida del avivamiento. é quando eu tenho ações, Es cuando yo tengo acciones, eu tenho decisões cuando yo tengo decisiones contrarias ao que Deus ensina. a lo que Dios está enseñando. Eu tenho ações, Yo tengo acciones, decisões decisiones contrárias ao que Deus ensina. contrarias a lo que Dios está Quando você enseñando. age, Cuando usted actúa, quando você decide, cuando usted decide, quando você escolhe,
Cuando usted escoge, diferente daquilo que Deus ensina, diferente de algo que Dios está enseñando, você fez uma escolha usted tomó una decisión de sair da presença de Deus, de salir de la presencia de Dios, de agir fora da vontade dele. de actuar fuera de la voluntad de Él. A palavra de Deus diz que então La palabra de Dios dice entonces, Eva, ela toma do fruto do conhecimento do bem, ella tomó el fruto del ela conocimiento toma del do bien, fruto do conhecimento do mal ella tomó el fruto del conocimiento e del ela mal, se alimenta desse fruto. y ella se alimenta de este fruto. Ela se alimenta daquilo que não podia se alimentar. Ella se alimenta de algo que no se podía alimentar. Todas as vezes que você tem uma ação Todas las veces que usted Y tiene una una acción decisión. y una decisión diferente diferente daquilo que Deus diz para você fazer, de aquello que Dios dice para usted você hacerlo, vai sofrer danos. usted va a sufrir muchos daños. Isso se chama desobediência. Esto se llama desobediencia. Isso chama-se desobediência. Esto se llama desobediencia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deje hacerle una pregunta. Qual foi o maior dano que o pecado trouxe para o homem? ¿Cuál fue el mayor daño que el pecado trajo Já al parou para hombre? pensar nisso? Ya se puso a pensar en esto. Qual o maior dano que o pecado trouxe para o homem? ¿Cuál es el mayor daño que el pecado trajo al hombre? Quem podia compartilhar? ¿Quién me podría decir algo? Quem podia compartilhar? ¿Quién podría decirme esto y compartirlo? Levante a sua mão e fale bem alto. Qual Levante foi o su mano y maior dígalo dano? bien alto. Fala um de cada vez. Solamente hable uno por vez. Está todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Parece que están todos queriendo hablar de la misma manera, al mismo tiempo. Qual foi o maior dano que o pecado trouxe para o homem? ¿Cuál fue el mayor daño que el pecado trajo al hombre? Hã? La muerte. A morte espiritual não foi. La muerte espiritual no fue. Mas nós pensamos que foi. Pero nosotros pensamos que ¿Ah? es Ó. Perda do relacionamento com Deus. Isso aí. pérdida de razonamiento con O el maior Señor. dano do pecado não é a morte eterna. O maior dano do pecado foi a separação nossa dele. El mayor daño del pecado no fue A la minha muerte, sino separação mi de Deus separación de Dios. produziu morte eterna. É o contrário. Yo no voy a pasar. A minha separação de Deus Mi separación de Dios é que produz morte eterna. es que produce muerte eterna. É o contrário. Es lo contrario. A morte eterna La muerte eterna é uma consequência da minha separação dele. es una consecuencia de mi separación de Él. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Déjeme decirle otra pregunta. Você já percebeu na sua Bíblia o que acontece quando o homem peca? ¿Usted ya se dio cuenta de lo que pasa cuando el hombre peca? Os meus pecados Mis pecados não separam Deus de mim. no separan a Dios de mí. Você já parou para pensar nisso? ¿Usted ya pensó en esto? Que os nossos pecados não separam Deus do homem? Que los pecados no separan a Dios del hombre. Você vai perceber que o homem peca Usted se va a dar cuenta que el hombre e no peca. outro dia, quem comparece no Éden para se relacionar com o homem da mesma forma? Ya el otro día estaba el mismo hombre para relacionarse con la misma manera. Quem se apresenta lá? ¿Quién se presenta allí? Quem vai lá? ¿Quién va allá? Quem busca o homem? ¿Quién busca al hombre? Quem quer se relacionar com ele de novo? ¿Quién quiere relacionarse al hombre con el hombre de O nuevo? próprio Senhor. O meu pecado e o teu pecado não separa Deus de nós. Mi pecado, su pecado no separa a Dios de nosotros. Não há nada nesse mundo forte o bastante para separar Deus de nós. No hay nada en este mundo, sea fuerte, sea débil, que Pastor, nos mas pueda não estou separar a Dios de entendendo. nosotros. Calma, você vai entender daqui a pouco. Usted va a entender esto de aquí a poco. O maior dano do pecado El mayor daño del pecado foi nos separar de Deus. fue separarnos de Dios. A proposta dele foi mais interessante para o homem La propuesta de este hombre fue más interesante para do el que se hombre relacionar com Deus. de que relacionarse con Dios. Quando você prefere o pecado, Cuando uno prefiere el pecado, você despreza o relacionamento com Deus. uno desecha la relación con el O Señor. problema do pecado não é que ele traz maldição para a nossa vida. El problema del pecado no es que traiga maldición para su vida. O problema do pecado El problema del pecado é que ele determina a preferência do nosso coração. es que Él determina la preferencia en nuestro corazón. Ele deixa muito claro o que nós queremos. Él deja muy claro lo que nosotros queremos. Quando você se prostitui, Cuando usted se prostituye, quando você adultera, cuando usted adultera, quando você usa drogas, cuando usted usa drogas, quando você rouba, cuando usted roba, quando você mente, cuando usted miente, quando você engana, cuando usted engaña, você fez uma escolha. Qual é o lado que você está? usted toma una decisión. ¿Cuál es el lado donde usted está? E Deus é santo. Y Dios es santo. Ele não está nesse lugar. Él no está en ese lugar. O maior problema do pecado El mayor problema del é pecado porque ele nos afasta de Deus. que Él nos separa de Ele nos Dios. separa de Deus. Él nos separa de Dios. Sabe quando nós perdemos o avivamento? ¿Sabe cuando nosotros perdimos el avivamiento? É quando nós começamos a agir Es cuando nosotros comenzamos a actuar, decidir. a decidir diferente diferente daquilo que Deus ensinou para nós agirmos e decidirmos. de aquello que Dios decidió porque nosotros actuásemos É en estos quando eu días. tenho escolhas Es cuando nosotros tomamos decisiones e ações nessas escolhas y elegimos estas decisiones que me levam a fazer o que Ele disse para eu não fazer. que me llevan a hacer aquello que Dios no me dijo que yo hiciera. Quando estão entendendo, diga amém. ¿Cómo están entendiendo esto? Dígame. Quarto ponto que nos leva à perda do avivamento Cuarto punto que nos lleva a la pérdida del avivamiento. é quando eu reproduzo na vida das outras pessoas Es cuando reproduce algo en la vida de las personas. a corrupção dos valores espirituais La corrupción de los valores espirituales que eu estou vivendo. que yo estoy viviendo. Isso é terrível.
Esto es terrible. Não basta eu estar perdido. No basta con que yo esté perdido. Eu quero levar outros a ficarem perdidos também. Yo quiero llevar a otros que se pierdan Isso é también. terrível. Esto es terrible. O assunto El asunto no Éden en el Edén era entre a serpente e a mulher. era entre la serpiente y la mujer. E ela pega os valores que ela aprende agora com o diabo. Y ella tomó estos valores que ella aprendió con el diablo E ela compartilha com o marido dela. y lo compartió con el marido de ella. Ela reproduz Ella reproduce a corrupção dos valores morais dela. la corrupción de los valores morales Os de ella. valores espirituais dela. Los valores espirituales Ela de ella reproduz na vida do seu marido. reprodujeron en la vida de su marido. Eu sou pastor já há alguns anos. Yo soy pastor hace algunos años. Eu sou pastor há cerca de 20 anos. Soy pastor hace cerca de 20 años. E uma coisa que eu vejo com muita frequência Y una cosa que yo veo con mucha são frecuencia famílias abençoadas, son familias muy bendecidas, famílias ungidas, familias ungidas, famílias prósperas, familias prósperas, serem destruídas num piscar de olhos ser destruidas en un abrir y cerrar de ojos por conta de uma decisão errada de um marido, por causa de decisión por errada conta de del uma marido, decisão errada de uma esposa, por causa de algo equivocado de la esposa, uma ação inconsequente de uma mãe, por algo que usted le hizo a la uma madre, falta de cuidado de um pai, por la falta de cuidado de un padre, a falta de zelo de um filho com a sua família. por la falta de un celo de un hijo para su familia. Todas as vezes que eu reproduzo Todas las veces que yo reproduzco a corrupção dos valores espirituais na minha vida, la corrupción de los valores espirituales para mi na vida de outras pessoas, en la vida de otras personas, eu estou encerrando um tempo de avivamento na minha vida yo estoy cerrando el tiempo de avivamiento en mi vida e na vida da minha família. y en la vida de mi familia. Quantas famílias você conhece que foram destruídas? ¿Cuántas familias usted conoce que fueron destruidas? Estavam firmes na presença de Deus Estaban firmes en la presencia de Dios e se afastaram y completamente. se apartaron completamente. Começou com uma pessoa, Comenzó con una sola persona contaminou toda a família. y contaminó toda la familia. Eva recebe uma mensagem, Eva recibe un mensaje, ouve o que não deveria, escuchó lo que no debería, permite a palavra de Deus ser contrariada, permite que la palabra de Dios sea cuestionada, toma uma decisão errada toma una decisión equivocada e ela pega tudo isso y ella toma todo esto e leva para dentro da sua casa y lo lleva dentro de su casa e contamina a sua casa. y contamina su propia casa. Proteja a sua casa, Proteja su casa, proteja a sua família. proteja a su familia. Quando você erra, Cuando usted se equivoca, quando você peca, cuando usted peca, quando você escolhe o lado do pecado, cuando usted que coge un lado del que pecado te separa de Deus, y que nos separa de Dios, você está trazendo toda a sua casa para esse lado usted longe está de trayendo Deus. toda esa casa hacia ese Eu lado. tenho responsabilidade como marido. Yo tengo mucha Você responsabilidad tem como marido. responsabilidade como pai. Usted tiene Você responsabilidad tem como padre. responsabilidade como filho. Usted tiene responsabilidad como hijo Trazer a sua família de traer su para familia perto de Jesus. para cerca de Jesús. Tome cuidado com isso. Tome cuidado con esto. O meu pecado, Mi o pecado, teu pecado, su pecado, não compromete só a nossa vida. no compromete simplemente nuestra Compromete vida. a vida de toda a nossa casa. Compromete toda la vida de De nuestra toda a casa, nossa família. de toda nuestra De familia, toda a nossa de família. toda nuestra familia. O pecado pode comprometer a vida de uma igreja. Pecado puede comprometer la vida de una iglesia, Pode comprometer grupos de pessoas. puede comprometer grupos de personas. O Senhor ele dá uma palavra muito dura em relação a quem semeia contendas. Hay una palabra muy dura que habla sobre recibir contiendas. Sabe quem é o semeador de contendas? ¿Sabe quién es el que siembra contiendas? É aquele que tem os seus valores espirituais corrompidos Es aquel que tiene sus valores espirituales e corrompidos pega a corrupção dos seus valores espirituais y que toma la corrupción de sus valores e espirituales leva para a vida de outras pessoas semeando contendas. y le lleva para otra la vida de otras personas Sabe como Deus sembrando chama isso, contiendas. pastores? ¿Sabe cuando yo veo estos pastores? Que isso é como pecado de feitiçaria. Que eso es pecado de hechicería. É como ser um feiticeiro. Es como lo hicieron un hechicero. Quem tem um valor espiritual corrompido Quien tiene el valor espiritual e corrompido leva essa corrupção para a vida de outras pessoas, y lleva la corrupción de esta vida para otras personas, pratica um comportamento practica un comportamiento maligno, maligno, diabólico, diabólico, que pertence às trevas. que pertenece a las tinieblas. Toma cuidado com isso. Tengo cuidado con esto. Quinto ponto, Quinto punto, que nos leva à perda de um avivamento, que nos lleva a perder el avivamiento. é quando eu insisto em esconder aquilo que me dá vergonha. Es cuando yo insisto en esconder aquello que me da vergüenza. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você já parou para pensar onde está o poder do pecado? Déjeme decirle algo para usted. El poder del pecado. Por que o pecado nos domina tanto? ¿Por qué es que el pecado nos domina tanto? Por que aquele pecado, aquele erro que eu sei que eu não posso viver, Porque aquel pecado que yo sé que yo no puedo vivir sin que eu él, sei que ele me separa de Deus, que yo sé que él me separa de Dios, ele me domina tanto? él me domina tanto. Existem pessoas, Existen personas. aqui no Chile não tem isso, viu, pastor? Aquí en pastor, Chile no pastor tiene Gustavo, esto, pastor ¿cierto, Eco, não Pastor tem. Gustavo? Você No só existe esto. viu, pastor Victor, lá na Turquia também não tem. ¿Cierto que Pastor Víctor en la Turquía no hay? Pastores, Javier, lá também na Pastor Índia não Javier en tem. la India tampoco hay. Só no Brasil. Solamente hay en Brasil. Só no Brasil tem isso. Solamente en Brasil hay esto. Pessoas que são viciadas na prostituição. Personas que son viciadas de la Pessoas que são prostitución. viciadas em sexo, em pornografia. Personas que son viciadas en sexo y pornografía. Pornografia digital. Pornografía digital.
pornografia na internet, pornografía en la internet. são viciados em... Aqui não tem, Aquí no hay, só no Brasil. solamente hay en Brasil. E essas pessoas são homens de Deus, Estas personas son hombres de Dios, mulheres de Deus, mujeres de Dios, mentirosos, mentirosos, invejosos, envidiosos, fofoqueiros. que les gusta sembrar cizaña. Aqui no Chile não tem isso. Isso Pero é aquí en só Chile no lá hay no esto, Brasil. solamente hay en Brasil. Falam mal das pessoas, Que hablan mal de las personas, roubam. roban. São homens de Deus, Son hombres de Dios, mulheres de Deus. mujeres de Dios. Eles fazem tais coisas. Ellas hacen estas cosas. O Espírito Santo fala com eles. El Espíritu Santo habla con Eles ellos. se arrependem, Ellos se arrepienten, decidem deixar isso de lado. deciden dejar esto de lado, Mas depois de um tempo eles voltam a praticar as mesmas coisas. pero después de un tiempo vuelven a lo mismo. Porque o pecado Porque el pecado é muito forte. es muy fuerte. Você já parou para se perguntar por que o pecado é tão forte? Usted se paró y para pensar y decir, ¿por qué el pecado Ou es tan então se fuerte? perguntar onde é que está a força do pecado? Usted se paró y dijo, ¿dónde está la Você já fuerza se del pecado? perguntou? Ya se preguntó. Deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe onde está a força do pecado? Déjeme decirle algo. ¿Sabe dónde está la fuerza del pecado? Está no segredo dele. Está en el secreto de él. É. Esconder o meu pecado faz ele mais forte. Esconder mi pecado hace él más fuerte. Primeira carta do apóstolo João, ele dá um conselho para termos os nossos pecados perdoados. La primera carta del apóstol Juan Qual dice, é a orientação que ele dá para ter pecado perdoado? O que eu tenho que fazer? ¿qué es lo que dice ahí cuando yo me confieso el pecado? ¿Y qué tengo que hacer? O que eu tenho que fazer? ¿Qué tengo que hacer? Quem compartilha? ¿Quién me puede decir esto? ¿Qué es lo que dice la Biblia? O que João diz na sua primeira carta Aquilo que que eu Juan tenho que disse- fazer para o que o meu pecado seja perdoado? ¿Qué es lo que dice Juan cuando dice que su pecado puede ser perdonado? Eu tenho que confessar o meu pecado. Dice que tengo que confesarlo. Você sabe o que essa palavra confessar significa? ¿Usted sabe lo que esta palabra confesar significa? Tornar público. Hacerlo público. É como se eu chegasse aqui para vocês hoje Es como e que si yo diga para dissesse, usted diga, y les irmãos, eu tenho diga, um pecado para confessar. hermano, tengo un pecado para decirles. Tornar público. Es hacerlo público. É. Es esto. Quando eu torno público, Cuando yo o tengo- pecado perde a sua Cuando força. yo hago el pecado público, pierde su fuerza. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, capítulo 13. Aquele que encobre as suas transgressões Aquel que esconde sus transgresiones jamais prospera, jamás prosperará. mas quem confessa e deixa Pero quien confiesa y lo deja, alcança de Deus misericórdia. alcanza de Dios misericordia. A força do pecado está no segredo. La fuerza del pecado está en el secreto. Sabe o que me leva ¿Sabe à lo que perda me- do avivamento? Lo que me lleva a perder el Sabe o que me avivamiento. leva à perda da vida de Deus? ¿Sabe lo que me lleva a perder la vida de Dios? É quando eu insisto Es cuando yo insisto em esconder as minhas vergonhas. en esconder mis vergüenzas. Quando nós erramos, Cuando nosotros nos a equivocamos, nossa tendência é resolvermos as coisas do nosso jeito, não é assim? es cuando nosotros queremos resolver las Do cosas de otra nosso manera. jeito. De nuestra manera. Porque resolvendo do nosso jeito, Porque resolviendo las cosas de nuestra manera, menos impacto vai ter, menos impacto va a tener. menos exposição vai ter. Menos disposición va a tener. Eu quero esconder as minhas vergonhas. Yo quiero esconder mis vergüenzas. Você olha no livro de Gênesis, no capítulo 3, Usted va a mirar en el capítulo de Génesis. Deus volta en el libro para o de Génesis, jardim do capítulo 3. Éden Jesús volvió al jardín del Edén para se relacionar com o homem. para relacionarse Quando con el ele hombre. chega no jardim do Éden para se relacionar com o homem, ele encontra o homem. Cuando Jesús llegó, el Señor llegó al jardín del Edén y Ele encontró al encontra, hombre. ele encontra o homem. Encontró al hombre. Ele não encontra o homem. Él no lo encontró al hombre. Mas quando o homem se apresenta diante dele, como é que o homem está? ¿Cómo es que el hombre se presentó delante del Señor? Ele estava antes, quando ele se relacionava com Deus, ele Antes- se relacionava nu. Antes del pecado, el hombre se relacionaba con el Señor desnudo. Quer ter um relacionamento de qualidade com Deus? ¿Quieres tener una relación de Esteja mucha nu calidad con el diante de Señor? Deus. Esté desnudo delante del Señor. Esteja nu diante de Deus. Esté desnudo delante Não del Señor. esconda nada dele. No esconda nada delante Você de não Dios. tem o que esconder dele. Usted no tiene que esconder nada delante de Dios. Enquanto o homem se relacionava com Deus dessa forma, Mientras tanto el hombre se relacionaba con Todo Dios de era esta manera. perfecto. Todo era perfecto. mas quando o homem peca, Pero cuando el hombre peca, ele foge. él huye. E quando ele volta, Y cuando él regresa, ele volta com as suas vergonhas tampadas. él vuelve con sus vergüenzas Ele tapadas. fez com folhas de figueira, Él viene con olor roupa para tampar as suas vergonhas. y vuelve y trata de esconder sus vergüenzas. E o Senhor, ele pergunta para Y el eles: Señor le pregunta a él, o que aconteceu? ¿qué pasó? Vocês estavam nus e não estão mais. Ustedes estaban desnudos y ahora ya no están más. Vocês estavam sem roupa, nós nos relacionávamos com liberdade. Usted estaba muy bien cuando yo me relacionaba con usted a través de la E verdad. agora não é mais assim. Y yo ahora yo no es más de O esta que manera. aconteceu com vocês? ¿Qué pasó con ustedes? Por que vocês se esconderam? ¿Por qué ustedes se escondieron? E eles disseram: porque nós tivemos medo. Y ellos dijeron, porque nosotros tuvimos miedo. Medo de mostrar as suas vergonhas. Miedo de mostrar nuestras propias vergüenzas. Você já parou para perceber que quando nós erramos, Usted ya se dio cuenta que cuando nosotros nos equivocamos, quando nós pecamos, cuando nosotros pecamos, quanto tempo levamos para nos arrepender? ¿cuánto tiempo llevamos para arrepentirnos? E deixa eu te dizer uma coisa: arrependimento não é sentimento.
Y déjeme decir una cosa, arrepentimiento no es sentimiento. Fica tranquilo se você não tem aquele sentimento de muita tristeza porque pecou no início. Quédese tranquilo si usted no tiene ese sentimiento de que pecó mucho al principio. Porque pecar traz satisfação para nós. Porque pecar trae satisfacción para nosotros. Ou não traz? ¿O no trae? Você conhece alguém que adulterou? ¿Usted conoce a alguien que adulteró? E quando ele adulterou, ele estava ali adulterando. Y cuando él estaba ahí adulterando, Alguém que se prostitui ou se prostituiu. alguien que se prostituye, se E quando ele prostituyó, está lá se prostituindo ou adulterando, que cuando se estaba prostituyendo, adulterando, e ele está assim, ai meu Deus, que nojo, eu não quero isso. y dijo, ay, qué vergüenza esto, no me gusta esto. Qué Ou ele asco. está tendo prazer no que está fazendo. Él estaba teniendo placer de lo que estaba haciendo. O pecado traz prazer para nossa carne. El pecado trae placer para nuestra Ele carne. traz prazer. Él trae placer. Sabemos conscientemente que aquilo gera maldição para nossa vida. Sabíamos que esto estaba trayendo maldición para nuestra vida. Conscientemente sabemos que isso nos separa de Deus. Con sentimiento teníamos entendimiento que esto nos separa de Dios. Mas racionalmente nós escolhemos isso. Pero racionalmente nosotros escogimos esto. Porque traz prazer. Porque trae placer. E você já percebeu quanto tempo levamos para nos arrepender ¿Y disso? usted ya se dio cuenta cuánto tiempo llevamos para arrepentirnos de Por esto? quê? ¿Por qué? Porque arrependimento Porque arrepentimiento não é fruto da nossa emoção. no es fruto de nuestra E propia nem a emoción, racionalização da emoção sino la realización de nuestra que emoción, gera um sentimento. que genera sentimiento. Arrependimento é uma decisão. Arrepentimiento es una decisión. É quando eu percebo que eu pequei, Es cuando yo me doy cuenta que que pequé pecado tem um salário, y que el pecado tiene su e paga. o salário do pecado é a Y morte. la paga del pecado es la E muerte. considerando que se o pecado traz morte para minha vida, Y si considero que el pecado trae e eu muerte não para quero mi vida, morte, eu quero vida, yo ya no quiero muerte, quiero então vida. eu tomo a decisão de me arrepender. Entonces yo tomo la decisión de arrepentirme. É assim que funciona. Es así que funciona. Mas você já parou para pensar quanto tempo demora para isso acontecer? Pero usted ya se da cuenta cuánto tiempo pasa para que esto ocurra. E sabe por que demora? ¿Sabe por qué demora? Porque nós temos medo Porque nosotros tenemos miedo. que descubram as nossas vergonhas. Y que sean descubiertas nuestras vergüenzas. O medo que nós temos, El miedo que nosotros tenemos, se ele se cumpre, si él se cumple, é a libertação que nós precisamos. es la liberación que nosotros necesitamos. Porque quando o pecado se torna público, Porque cuando el pecado se torna público, há perdão sobre os nossos pecados. Há perdão sobre os nossos hay perdón pecados. sobre nuestros pecados. Quando eu confesso o meu pecado. Cuando confieso mi pecado. Sabe quando eu perco o avivamento? Sabe quando eu perco a vida de Deus? ¿Sabe cuando yo pierdo la vida de Dios, pierdo avivamiento? Quando eu tento resolver as coisas do meu jeito. Cuando pierdo resolver las cosas a mi manera. Quando eu tento esconder os meus erros. Cuando yo trato de esconder mis malas decisiones. Quando eu tento ocultar os meus erros. Cuando yo quiero ocultar mis malas decisiones. E por causa disso eu trago toda sorte de tragédia para Y minha por vida. causa de esto yo traigo todo tipo de tragedias sobre mi vida. Quando eu escondo os meus erros, Cuando yo escondo mis eu equivocaciones, perco a oportunidade do avivamento. yo pierdo la oportunidad de tener avivamiento. Último ponto. El último punto. Se os irmãos do louvor se puderem nos ajudar aqui. Si el hermano que toca la guitarra de la adoración pueden ayudarnos aquí. Último, porque nós vamos orar. Porque nosotros vamos a orar ahora. Nós precisamos aplicar essa palavra hoje, amém, irmãos? Queremos aplicar esta palabra al día de Amén. hoy. Amén, hermanos. Amém. Você não veio aqui para Usted no perder o vino seu aquí tempo. para perder su tiempo. Você veio aqui para que você pudesse receber algo de Deus na sua vida, amém? Usted vino para aquí recibir algo de Dios sobre su vida. Amén. Então nós precisamos aplicar essa palavra hoje. Entonces necesitamos aplicar esta palabra hoy. Último ponto. El último punto. Sexto ponto que nos leva à perda do avivamento, Sexto punto que nos lleva a perder el avivamiento. que é a vida de Deus em nós. Que es la vida de Dios sobre nosotros. É quando eu me afasto de Deus e da sua palavra e do seu Es cuando yo relacionamento. me alejo de Dios y de la relación con el Señor. Quando eu me afasto de Deus, Cuando me alejo de Dios, da sua palavra de su palabra e do seu y de relacionamento. su relacionamiento. Porque é uma sequência. Porque es una secuencia. Em primeiro lugar, En primer lugar, eu começo a ouvir um ensino diferente daquele que Deus me deu. yo comienzo a escuchar una enseñanza diferente de lo que Dios me Em dio. segundo lugar, En segundo lugar, eu permito que a palavra de Deus seja questionada. yo permito que la palabra de Dios sea cuestionada. Em terceiro lugar, eu começo a agir de uma forma diferente daquilo que Deus quer que eu faça. En tercer lugar, yo comienzo a actuar de una manera diferente de lo que Dios quiere que yo haga. Em quarto lugar, En cuarto lugar, aquilo que corrompeu os valores de Deus na minha vida, aquello que corrompió los valores sobre mi eu vida, começo a compartilhar com as outras yo pessoas. comienzo a compartirlo para otras personas. Quinto lugar, En quinto lugar, eu escondo os meus erros. yo escondo mis vergüenzas. Em sexto lugar, En sexto que lugar, leva à perda da vida de Deus em nós, esto lleva a perder la vida de é Dios quando sobre eu me nosotros. afasto de Deus, Es cuando yo me alejo de Dios, me afasto da sua palavra me alejo de su palabra e me afasto do seu y relacionamento. me alejo de mis relacionamientos. Afastar Alejarme é recuar, es retroceder, voltar atrás, volver atrás, deixar tudo e ter a vida que tinha antes. dejar todo, tener la vida que uno tenía antes. Perdemos definitivamente. Perdimos definitivamente. Você já parou para prestar atenção em algo? Usted ya paró para pensar en algo. Quando nós temos um problema, Cuando nosotros tenemos un problema, nós nos afastamos das pessoas que mais podem nos ajudar. nosotros nos alejamos de las personas que más pueden ayudarnos. Quando nós temos um problema, Cuando nosotros tenemos un problema, nós nos afastamos dos lugares que mais podem nos ajudar. nosotros nos alejamos de los lugares que más nos pueden ayudarnos. Na minha experiência como pastor, Donde mi experiencia como pastor, eu tenho uma forma, o pastor Alexandre hoje brincou, né? el pastor Alessandro hoy día predicó, ¿cierto? Que eu tenho a habilidade de ler a mente das pessoas. Que yo tengo habilidad
Habilidade de ler a mente das Ah, pessoas. habilidad de leer la mente de las personas. Eu não leio a mente das No pessoas. es que yo lea la mente de las personas. Eu vejo o comportamento das pessoas. Yo veo el comportamiento de las personas. E a forma como as pessoas se comportam Las personas como las personas y la forma que las personas se comportan. fala daquilo que elas estão pensando. Están hablando de aquellos que están pensando. Quando eu olho para minha igreja Cuando yo miro para mi iglesia, e num domingo E no uma domingo? pessoa frequente da igreja não vai, cuando esa persona que está frecuentemente no va, no segundo culto ela não vai, en el segundo culto ya no va, no terceiro culto eu tenho que ir atrás dela, en el tercer culto yo tengo que ir atrás de porque ella, ela está com um problema. porque ella está con problema. Inevitavelmente, Inevitablemente, quando nós temos problemas, cuando nosotros tenemos problemas, nós nos afastamos das pessoas que mais podem nos ajudar. nosotros nos alejamos de las personas E que más nós nos pueden ayudarnos. afastamos dos lugares que mais podem nos abençoar. Y nos alejamos de las personas de los lugares que más pueden E bendecir. sabe por que ¿Y isso acontece? sabe por qué esto pasa? Por conta da dureza do nosso coração. Por causa de la dureza de nuestro corazón. Encobrir os nossos erros Encubrir nuestros erros. é mais importante colocar tudo na luz. Es más importante que colocarlos en la luz. Sabe o que a palavra de Deus diz em João ¿Sabe, capítulo 3? ¿Sabe lo que la palabra dice en Juan capítulo 3? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, Que Dios amó de tal manera al mundo que dio su único hijo. para que todo aquele que nele crê Para que todo aquel que en él crea receba a vida eterna. reciba la vida eterna. Na sequência do texto, En la secuencia del texto, Jesus diz: Jesús dice, a luz veio ao mundo, la luz vino al mundo, mas algumas pessoas preferiram as trevas pero algunas personas prefirieron las tinieblas do que a luz. que la luz. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque eles não queriam que a luz Porque no quieren que la luz perguntasse a respeito das suas obras más. le pregunte al respecto de sus obras malas. A luz do evangelho La luz del Evangelio sempre vai apontar o nosso pecado, siempre va a apuntar a nuestro pecado, mas não é para nos condenar, pero no es para esconderlo, é para nos perdoar. es para perdonarnos. A oportunidade de confessar pecados La oportunidad de confesar pecados significa a oportunidade de ter perdão para a nossa vida. significa la oportunidad de perdonar nuestra vida. Significa não sermos escravos das nossas fraquezas. Significa no ser esclavos de nuestras debilidades. Significa não sermos servos das nossas fraquezas. Significa no ser siervos de nuestras debilidades. Significa não sermos acusados pelo diabo. Significa no ser acusados por el diablo. Significa sermos justificados Significa em ser nome de Jesus, Justificados por el pelo nombre de sangue Jesús, de Jesus por la sangre de e pelo Jesús poder do seu y Espírito por el Santo. poder del Espíritu Santo. Sabe o que leva à perda do avivamento? ¿Sabe lo que genera la pérdida, perder el avivamiento? É quando eu ouço o que eu não devo ouvir, Es cuando yo empiezo a escuchar, quando eu permito a palavra de Deus ser questionada na minha vida, cuando empiezo a cuestionar lo que la palabra de Dios es en mi quando eu vida, começo a me comportar da forma como eu não deveria me cuando comportar, comienzo a comportarme como no debería reproduzo comportarme isso na vida das pessoas, y comienzo a compartir esto en la vida de las personas. escondo os meus erros Empiezo a esconder mis e equivocaciones começo a me afastar de Deus. y comienzo a apartarme de Dios. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Déjeme decirle una cosa, é quase imperceptível isso acontecendo na nossa vida. Quase imperceptível, quase não se ni percebe. siquiera se puede percibir. Quando se percebe, Cuando usted se da cuenta, você está no lamaçal do pecado, usted ya está dentro del pecado. comprometido com o Está pecado, comprometido con el pecado, sem força nenhuma para se sin levantar. ninguna fuerza para levantarse. Se percebêssemos isso antes, Si realmente nos podamos dar cuenta de esto antes, talvez tanto mal não tivesse acontecido na nossa vida. quizás mucho más nosotros nos podíamos haber evitado. Amém? Amén. Vamos colocar de pés. Vamos a colocarnos en pie. Eu tenho 5 minutos apenas. Solamente dio estos 5 minutos. Feche os seus olhos. Você vai se colocar de pé, feche os seus olhos. Cierra sus ojos y colóquese en pie. Eu quero fazer uma oração nessa noite para nós encerrarmos. Yo quiero hacer una oración esta noche para terminar. Talvez eu não esteja aqui amanhã. É bem provável que eu não esteja aqui amanhã. Puede ser muy probable que yo no esté con usted el día de mañana. Eu deveria ficar aqui até segunda no encerramento. Yo debería estar con usted aquí hasta el día lunes Estaria para ministrando terminar. amanhã, estaria ministrando segunda. Estaría con usted mañana, el día lunes. Mas eu tenho um problema sério para resolver em São Paulo com a minha filha. Pero hay algo muy serio que tengo que resolver con mi hija allá en San Pablo. Eu só não vou embora amanhã se não tiver voo, mas eu preciso ir amanhã. Yo realmente necesito ir mañana. Si no Eso tuviera no- vuelo, pero tengo que ir mañana. Eu não quero ir embora Yo no me quiero ir de este lugar sem que possa ter feito parte da história da sua vida de algo muito importante. si no pasa algo importante en su vida, si no pasa algo, una transformación en su Cada vida. oportunidade nossa com Jesus é um momento muito importante. Cada oportunidad con Jesús es un momento importante. Feche os teus olhos por um instante. Cierra sus ojos en un momento. Não tem nada mais perigoso na vida de um homem e de uma mulher de Deus No hay nada más peligroso en la vida de un hombre y una mujer de Dios do que o fato dele se aproximar del hecho de aproximarse, de ações, de acciones, decisões, decisiones, escolhas opciones e comportamentos y comportamientos que o afastam de Deus. que nos apartan de Dios. Nada mais perigoso do que isso. Nada más peligroso que esto. Deixa eu lhe dizer algo.
Déjeme decirle algo. Você não pode resolver os seus problemas sozinho. Usted no puede resolver los problemas solitos. Só o Espírito Santo pode te ajudar a resolver. Solamente el Espíritu Santo puede ayudar a resolverlos. Você não tem habilidade para tratar com o pecado. Usted no tiene la oportunidad y la fuerza para tratar con Eu el não pecado. tenho habilidade para tratar com Usted o no tiene pecado. habilidad para tratar con el pecado. Nós não temos essa habilidade. Nosotros no tenemos esta habilidad. Mas o Espírito Santo de Deus tem essa habilidade. Pero el Espíritu Santo de Dios sí tiene esta habilidad. Nós nunca podemos deixar, Nosotros nunca podemos dejar, permitir que terminemos um dia na nossa vida que terminemos un día de nuestra vida com pendências, con dependencias, pendências espirituais. con tendencias espirituales. Não importa o que vão pensar de mim. No importa lo que van a pensar de mí. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Déjeme decirle una cosa. Aqui nesse lugar, Aquí en este lugar, por aquela porta, por aquella puerta, passaram muitos homens e muitas mulheres pasaron muchos hombres y mujeres comprometidos com o pecado. comprometidos con el pecado. Mas homens e mulheres que são apaixonados por Jesus. Pero hay hombres y mujeres que están apasionados de Eu e Jesús. você somos apaixonados por Jesus. Yo y usted estamos enamorados de Jesús. Estamos nesse lugar Estamos en este lugar porque nós queremos a vida de Deus sobre nós. porque nosotros queremos la vida de Dios sobre nosotros. E essa é uma satisfação que damos Y esta es una satisfacción que nosotros nos damos para o Senhor. para el Señor. Eu quero nessa noite, eu não quero Yo en esta noche yo no quiero orar por você. orar por usted. Eu quero orar com você. Yo quiero orar con usted. Porque a minha condição é a mesma condição tua. Porque mi condición es la misma que la suya. Preciso de perdão, Y necesito de perdón. preciso de graça, Necesito de gracia. preciso de misericórdia de Necesito de Deus. misericordia de Dios. Preciso que o sangue de Jesus me purifique Necesito que la sangre de Jesús me todos purifique os dias. todos los días. Porque eu não quero ficar de fora Porque yo no quiero estar allá afuera. daquele grande dia De aquel gran día. quando o meu Senhor, Cuando mi o Señor teu Senhor, y nuestro o Señor, nosso Senhor, nuestro Señor, Ele vier para buscar a sua igreja. Él venga a buscar a su iglesia. Eu quero ouvir a voz dele dizendo: Yo quiero oír la voz de Dios Bem-vindo, diciendo: benditos do meu Pai, bendito, vengan, bienvenidos sean los benditos para de o mi reino Padre, eterno que vos está para preparado. el reino eterno que fue preparado. Nós temos que ouvir essa voz. Nosotros tenemos que escuchar esta voz. Mas para isso, Pero para esto minhas vestes precisam estar limpas. es necesario que nosotros podamos estar E bien. sabe quando isso acontece? ¿Y sabe cuándo esto pasa? Quando confessamos os nossos Cuando pecados. nosotros confesamos nuestros pecados. Para quem, pastor? ¿Para quién, pastor? Para os nossos pastores? ¿Para nuestros pastores? Para os líderes da igreja? ¿Para los líderes de la iglesia? Não, para o céu. No, para el cielo. Confessamos os nossos pecados a Ele. Confesando nuestros pecados a Él. Nome a nome. Nombre a nombre. Porque pecado tem nome. Porque pecado tiene nombre. Você não pode se arrepender no atacado, Usted no puede arrepentirse de algo grande. dizendo: mayorista. Senhor, perdoa a multidão dos meus Señor, pecados. perdóname todos mis pecados. Porque quando você pecou, Porque cuando usted porque pecó, quando eu pequei, cuando yo pequé, nós pecamos no varejo. nosotros pecamos de un pecado específico. Um a um. Uno a uno. Pecado perdoado Un pecado perdonado. é pecado confessado. Es pecado confesado. O tempo não apaga pecados. El tiempo no termina Só o pecados. sangue de Jesus apaga pecados. Solamente la sangre de Jesús elimina los pecados. E o sangue de Jesus tem poder para apagar pecados Y la sangre de Jesús tiene poder para eliminar que pecados foram confessados. que fueron confesados. Nessa noite, En esta noche, eu não vou orar por você. yo no voy a orar por usted. Eu quero orar com você. Yo quiero orar con usted. Se você entende nessa noite Si usted entiende esto en esta noche, que você não pode perder a vida de Deus que usted no puede perder la vida de de forma Dios nenhuma, de ninguna manera. você vai ser do teu lugar correndo. Vem aqui para frente, vamos orar. Usted salga de ese juntos. lugar y corra aquí adelante. Sai Venga aquí a este rapidinho. lugar. Sai do Corra. teu lugar. Venga, Você não salga vai de se ese lugar. importar com quem está da sua direita e com a sua esquerda. Não importa O que quem está está à em sua direita ou à sua questão é a esquerda. nossa vida com Deus. La cuestión es nuestra vida con Dios. Nós não temos outra pessoa para prestarmos contas. No hay otra persona que Nós não podamos temos outra darle pessoa para atención. darmos satisfação. No hay otra persona para Não darle importa satisfacción. o que as pessoas pensam de você. No importa lo que la persona Não piensa de importa o usted. que as pessoas pensam de mim. No importa lo que personas piensan de mí. O que importa é o que Deus pensa de mim. Lo que importa es lo que Dios piensa de mí. O que Deus pensa de mim Lo que Dios piensa de mí é o que me justifica. es lo que me justifica. O que Deus pensa de mim, Lo que me justifica, lo é o que que Dios me piensa de mí santifica. es lo que me santifica. o que Deus pensa de mim é o que muda a minha Es história. lo que Dios piensa de mí es lo que cambia mi historia. Nós cantamos hoje de manhã aquela música Nosotros- Glorifica-te. Cantamos esa canción glorifica. É isso. Es esta canción. Quando nós nos prostramos na presença dele para confessar os nossos pecados, Quando pastor nos- Gustavo, quando nos nós prostramos glorificamos diante o da nome presença de dele. Delante de la É presencia de isso Dios. que acontece. Esto es lo que É pasa. quando eu quebro toda pendência sobre a minha vida. Es cuando quebramos toda tendencia sobre nuestra É vida. quando eu zero a minha conta com ele. Es cuando comienzo a cerrar nuestra cuenta con el Señor. Sabe, ¿Sabe? nós temos alguns retiros lá na nossa igreja, lá no Brasil. Los retiros que nosotros hacemos en nuestra iglesia ahí en E Brasil. eu me lembro que nós estávamos nos preparando Yo quería que nosotros estuviéramos para preparando um retiro com a nossa juventude. con un retiro para nuestra De juventud. 3 dias. Con 3 días. E nós estávamos aguardando os jovens chegarem. Nosotros estamos esperando que los jóvenes lleguen. E teve um que não chegou. Había uno que no llegó. Era para um retiro como este. Era para un retiro como este. De quebrantamento, De de quebrantamiento. arrependimento, De de arrepentimiento. busca da presença de De Deus. búsqueda de la presencia de Dios. Desses jovens não chegou. Uno de estos jóvenes no llegó. Muito tarde da noite.
Muy tarde en la noche, nós recebemos uma notícia. nosotros recibimos una Ele noticia havia sido assassinado. que él había sido asesinado. É, Es verdad. talvez nós não tenhamos tempo. Puede ser que nosotros no tengamos más tiempo. O que está em questão é a história da nossa vida, irmãos. Lo que está en cuestionamiento es la historia de nuestra Não vida, é o que vão hermanos. dizer de nós. No importa lo que digan de nosotros. Eu não sou avaliado. Yo no soy cuestionado. Eu não posso ser Yo no avaliado puedo ser testeado pelos meus erros somente, solamente por mis erros, mas por pela mis- minha capacidade de dizer para Jesus: sino por mi capacidad para decirle a Jesús: perdoa-me, Jesus. perdóname, Jesús. Purifica-me, Jesus. Purifícame, Jesús. Santifica-me, Jesus. Santifícame, Jesús. E você que está aqui à frente hoje, Usted que está aquí adelante en esta noche, começa a falar com Ele. comienza a hablar con Él. Fala com Ele. Há poder no nome de Jesus para Dígale, hay perdoar todo poder en el o teu nombre de pecado. Jesús, hermanos. Há poder no nome de Jesus para Hay perdoar poder en el todo o nombre teu de Jesús pecado. para perdonar los pecados. Há poder no nome de Jesus para te purificar de todo o teu pecado. Hay poder en el nombre de Jesús para Abra sua purificar boca, todos nuestros comienza a falar pecados. com Ele. Abra su boca, comienza a hablar con Él. O Espírito Santo, Ele vai te mostrar qual é a área da sua vida. El Espíritu Santo te va a mostrar cuál es la área de su vida. O Espírito Santo vai mostrar qual é o lugar que você tem errado. El Espíritu Santo te va a mostrar cuál es el lugar que tú Ele vai has te mostrar o que equivocado. você tem feito. Él te va a mostrar lo que tú has hecho. Ele vai trazer nomes na sua mente. Él va a traer nombres a su Ele vai trazer mente. pessoas na sua mente. Él va a traer personas a su mente. Ele vai te lembrar de momentos. Él te va a dar momentos. E sabe por que ele vai fazer isso? ¿Y sabe por qué Él va a hacer esto? Porque Ele quer apagar essa história ruim da sua Porque Él vida. quiere eliminar esta historia mala de su vida. Ele quer te lavar por completo. Él quiere lavarte por completo. Ele quer derramar do sangue do Cordeiro sobre você. Él quiere lavar con su sangre del Santificar Cordero su sobre su vida. vida. Santificar su vida. Restaurar a sua vida. Restaurar su vida. Trazer você para perto dele. Traer al Señor acerca de ti. Tirar todo o medo do seu coração. Sacar todo miedo sobre su Toda a corazón. ansiedade da sua Toda alma. ansiedad sobre su alma. Sabe o medo que você sente? ¿Sabe el miedo que usted siente? Esse medo não lhe pertence. Este miedo no me Não pode pertenece. fazer parte da história da sua vida. Puede ser más parte de su vida. Você é filho de Deus. Usted es hijo de Dios. Você tem o favor do seu Pai. Usted tiene el favor de su Padre. Busca a presença dele. Busque la presencia de Dios. Fala com ele. Hable con Él. Abra tua boca, fale com ele. Abre su boca. Comienza a cantar. Comencemos a cantar. Fala com ele. Fala com ele. Hable con el Señor. Isso, fale com ele. Fale com ele. Fale com ele. Isso. O pecado dói. El pecado duele. O pecado machuca. El pecado te maltrata. O pecado fere. Te aleja de Dios. Deixa o pecado doer em você hoje, mas é a última vez que ele vai doer. Es la última vez que el pecado te va a hacer doler. O pecado te feriu, mas há médico em Gileade para te El curar. Señor te va a perdonar. Fala com ele. Hable con Él. Fala com ele. Señor de señores, Isso, fale com ele. exaltado Fala com ele. Hable con él. seas, soy, Aleluia. mientras me acerco a tu trono, glorifícate, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glória a Deus, glória a Gloria a Deus, Dios. glória a Deus, glória a Deus. Glorifícate. Há poder no teu sangue, Jesus. Hay poder en la sangre de Jesús. Há poder no teu nome, Senhor Jesus. Hay poder en tu nombre, Señor Jesús. O Senhor é maior nessa casa. El Señor es el más grande en esta casa. Todos se dobrarão diante de ti Y todos se doblarán delante de ti. e confessarão que o Senhor é Deus. Y confesarán que el Señor es Dios. Todas as nações Y todas las naciones se prostrarão diante de se ti postrarán delante de ti. e confessarão Y confesarán que o Senhor é Deus, que el Señor es que Dios. o Senhor é Salvador, Y que el Señor es el Salvador. que o Senhor é Redentor, Que el Señor es el Redentor. que o Senhor é o Criador de todas as El Señor es el coisas, creador de todas las cosas. que o Senhor é maior, Y el Señor es mayor. merecedor. Él es el merecedor. O Senhor merece toda a honra,
A Él se le merece toda O honra. Senhor merece toda a glória. Al Señor merece toda gloria. O Senhor merece todo louvor, El Señor merece toda adoración, toda adoração. toda alabanza. Senhor, nos rendemos nesta noite. Señor, nos rendimos en esta Nos noche. prostramos diante de Ti Nos postramos delante de e ti confessamos y os confesamos nossos pecados, a nuestros pecados, as nossas fraquezas, nuestras debilidades, as nossas fragilidades. nuestras propias flaquezas. Confessamos os nossos erros. Confesamos nuestros erros. Pai, Oh Señor, Senhor Deus, Señor Dios, não somos nada sem Ti. no somos nada sin ti. Não somos nada sem Ti. No somos nada sin Nós ti. somos comparados ao pó da terra. Somos como el polvo de la tierra. Voltaremos ao pó da terra. Nosotros volvemos al polvo de la Mas tierra. nasce uma esperança. Y que nos trae una esperanza. A esperança é o Senhor. Y la esperanza es el Señor. Pai, está esta multidão de jovens, homens e Padre, mulheres, esta multitud de hombres y mujeres prostrados diante do Senhor, postrados delante del Señor, confessando o Senhor como Salvador, confesando al Señor como Salvador, confessando o Senhor como Senhor, confesando al Señor como Señor, como Deus, como Dios, como Pai, como Padre, como amigo, como amigo, como Consolador. como nuestro orador. Que nesta noite, En esta noche, esta palavra esta palabra venha se tornar realidade em nossa vida. se haga una realidad en nuestra vida, Sara a nossa vida. sale en nuestra vida. Espírito Santo, Espíritu Santo, cura nossa vida, cura nuestra vida, cura nossa alma, trae nuestra alma, sara nossa alma, sana nuestra alma, liberta nossa vida. liberta nuestra vida. Queremos voar como águias, Queremos volar como las águilas. queremos o Senhor. Queremos, Señor, Espírito Santo, el Espíritu Santo, nos rendemos y queremos à sua vontade. su voluntad, Faça que se haga aquilo que o Senhor quer fazer y hacer lo que Dios quiera hacer em nossas vidas. en nuestras vidas. Nesta noite, En esta noche, que nesta noite en esta noche, seja uma noite sea una noche de avivamento, de avivamiento, despertamento, de despertar, e que tudo que está morto y que todo lo que está muerto ressuscite, resucite, que tudo que está enfermo que todo lo que está enfermo seja sarado, sea sanado, tudo aquilo que está derrubado todo aquello que está derrumbado seja erguido, sea restituido em nome de Jesus Cristo. en el nombre de Há Jesucristo. poder no nome do Senhor Hay Jesus. poder en el nombre del Señor Jesús. Toda obra de Satanás, Toda obra de Satanás, toda obra do inferno, toda obra del infierno, toda magia negra, toda magia negra, toda feitiçaria toda hechicería seja repreendido sea arrepentido no nome do Senhor en el Jesus. nombre del Señor No Jesús. nome do Senhor En el Jesus. nombre del Señor Seja Jesús. curado, Sean curados, seja liberto, sean libertos, seja restaurado. sean restaurados. Agora, Ahora, agora, agora, ahora, em nome de Jesus en el Cristo. nombre del Señor Deus te Jesucristo. levanta El Señor te liberta. para um novo tempo, Y el Señor está llamando un nuevo tiempo. novo tempo de história, Un nuevo tiempo de escoger. novo tempo de vida Un nuevo tiempo de vida. nessa terra. Y en esta tierra, Você não será a mesma pessoa, nosotros ya no seremos la misma persona. você será uma nova pessoa. Seremos nueva persona. Em nome do Senhor En el Jesus. nombre del Señor Jesús. Toda tristeza sai do seu coração, Toda tristeza sale de nuestro toda corazón. angústia sai da sua Todo vida, orgullo sale de su vida. todo sentimento de miséria sai da sua vida. Todo de miseria sale de Em su nome vida. de En el Jesus, nombre del Señor Jesús. você recebe Usted que está aquí, a vida de Deus. la vida de Dios. Aramanagasura gadarabashai, arrebakasuri karabakai, rebadagasuri anda karebasuri anda rabiakei, rekashuka rebakai, rikobasuri anda kai, rebastubi de kai, shubi de kai, ribedekoma do que siri besei, rubudo que facei, rebestubi de comanai, ribadagashuri karabakai. É tempo de buscar a minha face, diz o Senhor. Tiempo de buscar mi Rabando, rostro, dice el Señor. diz o Senhor, Rabacás. Diz o Senhor. É tempo de buscar a minha presença. Es tiempo de buscar lo que yo Tempo quiero. de buscar a minha presença. Tiempo de buscar mi presencia. Rabasuque de Carabahasi. Deixa de brincar com o pecado. Deja de lado el pecado. Deixa de brincar com o pecado. Deja de jugar con el pecado. Arrependei-vos. Arrepiéntanse. Arrependei-vos. Arrepiéntanse. Que é chegada a hora. Que ha llegado la Que é hora. chegado o meu reino. Ha llegado mi Rabi reino. açúcar de face. Para darle mi Rabi rostro.
fazem a minha glória chegar nessa noite, Mi gloria sea derramada en esta noche através da minha palavra. a través de mi palabra. Assim diz o Senhor para a tua vida. Así dice el Señor para su vida. Arreba surianda keltorebanai. Arreba surianda keltorebaserebanai. Oremos ao Senhor. Oremos al Señor. Pai celestial, Padre celestial, muito obrigado muchas gracias pela tua presença, por tu maravillosa pela presencia, tua palavra por tu palabra ministrada que ha sido hablada, pelo teu servo a nós. que ella nos trae vida a nosotros. Obrigado, Senhor, Muchas gracias, pela Señor, vida do pastor Clodoaldo. por la vida del pastor Clodoaldo. Obrigado, Senhor, Muchas gracias, Señor, pela vida desse homem. por la vida de este hombre. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús, Senhor, nós oramos Señor, nosotros oramos pela Anne, pela sua filha, por su hija, pela sua esposa por su esposa e pela sua casa. y por su casa. E acreditamos Y que nosotros veremos no teu milagre. tu milagro. Envia o anjo lá, Senhor. Y hoy día sobre esa Tu és o Deus que Todo-Poderoso, tú eres el Dios Todopoderoso, que pode agir e fazer algo extraordinário puede actuar y traer algo nuevo nesta noite, en esta noche. em nome de Jesus. En el nombre de Jesús, Essas vidas que estão aqui na frente estas vidas que están aquí adelante sejam impactadas sean impactadas pelo poder do Espírito, por el poder del pelo Espíritu, poder do nome de Jesus. por el poder del nombre de Jesús. Todas as pessoas que estão nesse retiro, Todas las personas que están en este retiro, nessa conferência, en esta conferencia, todos os pastores que estão aqui nesta noite, todos los pastores que están aquí esta noche, sejam sean impactados impactados pelo poder da tua palavra. por el poder de tu palabra. O Senhor chama o Chile El Señor está llamando a Chile para um tempo de avivamento. para un tiempo de avivamiento. Nós, como igreja, Nosotros como iglesia profetizamos profetizamos que é chegado que ha llegado o tempo el tiempo dessa nação de esta nación de se prostrar de postrarse diante do Senhor. delante del Señor. Está chegando um novo tempo Ha llegado un nuevo tiempo para essa nação, para esta nación. em nome de Jesus Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Igreja Iglesia chilena, chilena, receba recibe esta palavra esta palabra para esta geração, para esta generación, para esse tempo, para este tiempo. em nome de Jesus Cristo. En el nombre del Señor Se Jesucristo. coloca em pé, igreja. Colóquese en pie, Se hermanos. coloca em pé, Colóquese en pie, hermanos. em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Deus tem falado muito sobre relacionamento. Yo he hablado mucho sobre relacionamiento. Vou pedir para você abraçar essa pessoa que está ao seu lado, pelo menos 3 pessoas. Por lo menos abraza a 3 personas que están a su lado. Abrácelo. Abraça essa pessoa. Abraza a esa persona. Abraça pelo menos 3 pessoas. Por lo menos abraza a 3 personas. E fala assim: o reino de Deus Y dígale, el reino de Dios é chegado ha llegado nessa nação. en esta nación. O reino de Deus El reino de Dios é chegado ha llegado nesse retiro, en este retiro. em nome de Jesus En Cristo. el nombre del Señor Jesucristo. Aplauda ao Senhor, Aplauda al Señor. mas bem forte, Mucho más fuerte. porque a glória é tua, Senhor. Porque la Espírito gloria Santo, es nós tuya, Señor. chamamos. Solamente para ti es tu Espírito gloria. Santo, nós chamamos. Espíritu Santo, nosotros te amamos. Dele fuerte ese aplauso al Señor.